Fala galera do Tecmundo que está acompanhando mais esse episódio do Tech Inverso, muito obrigado pela presença. Vocês estão estranhando que hoje está gravado, mas é por um motivo muito especial, né? Mesmo gravado, meu querido Thiago, a gente vai poder interagir aqui com nossos fãs, eles vão poder mandar mensagem, a gente vai estar junto com vocês aqui respondendo, vai ter aqui o estagiário do Tecmundo respondendo sim, vocês no chat, mas retomando o assunto, por que é muito especial esse episódio ser gravado? E por que ele é gravado? Para juntar essas agendas aqui não é fácil. Então, a começar pelo meu queridíssimo CEO do Tecmundo. Conheçam o CEO do Tecmundo. CEO do Tecmundo. Esse é o senhor Carlos Tecmundo. É. Brincadeira, o nome dele é Thiago. John Tecmundo. John Tecmundo. Então, Thiago, obrigado aí por topar. Eu te convidei aí pra você ficar aqui me ajudando aqui, porque o Thiago manja demais, além de manjar demais de tecnologia de Tecmundo, ele manja demais também disso que a gente vai falar aqui hoje, que são o quê? São as bets, certo? E para isso, a gente tem 3 convidados especialíssimos aqui, então eu queria dar as boas-vindas aos caras das bets. Então, primeiro, Guilherme Figueiredo aí, muito obrigado por ter topado chegar aqui no Tech Inverso e por topar falar com a gente. Guilherme Figueiredo, ele é Country Manager da Betano Brasil. Guilherme, obrigado, é um prazer te receber. Eu que agradeço, um imenso prazer estar com o Antônio, com o Fernando, o Thiago já conheço de longa data também, então é um momento muito interessante para a gente falar sobre a parte tecnológica por trás das apostas esportivas, dos jogos online, então vai ser uma conversa bem interessante. Muito bom. Antônio Forjas também, o Antônio, que é o CEO da Sporting Bet Brasil. Obrigado por ter topado também, estar aqui com a gente. Obrigado, eu. É ótimo estar aqui com vocês. E, não menos importante, Fernando Vieira, o presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Afinal, esse é o tema da vez, né? Que a gente precisa falar sobre responsabilidade para quem joga. Então, Fernando, um prazer estar contigo. Prazer enorme. É muito bacana poder trazer essa visão aí do Instituto, da responsabilidade, né? E do lado legal, do lado bacana aqui das apostas esportivas, das apostas online. Prazer estar com os meus amigos aí, o Guilherme e o Antônio também. Você já conhecia eles? Já. São seus amigos já? Já são eu sou novo no setor. Eu sou novo no setor, né? Mas o IBJR hoje tem 14 operadoras associadas, né? E 2 das principais estão aqui, Betano e a Intec, a Sporting Bet. Né? E acho que todos entendemos que a relação hoje ela é muito mais presente e muito mais próxima do que era até há um ano atrás, e acho que existe realmente a intencionalidade da gente todos se aproximarmos mais para realmente contar a história certa e dar as ferramentas ao Fernando e ao Instituto para conseguirmos meio que desmistificar algumas coisas, contar umas histórias com uma outra perspectiva e mostrar como é que é o impacto das nossas casas, das nossas operações aqui no Brasil. E apesar da concorrência comercial obviamente forte entre as empresas, no Instituto... No Instituto a gente consegue trabalhar as pautas que são comuns à indústria e super necessárias, não tem jeito. E acho que vale, aí me apresentando também, prazer pessoal, como o Renan falou aqui, sou o Thiago Cruz, CEO aqui do Tecmundo, e tive o prazer de convidar o time aqui para estar junto com a gente, mas acho que vale salientar que o convite até o Fernando do IBJR partiu de vocês próprios, né? Então quando eu falei com o Gui, quando eu falei com o Antônio, quando eu falei até com o João da Bet Nacional, que infelizmente teve um compromisso e não pôde estar com a gente aqui hoje, eles falaram, seria muito legal ter o Fernando também na mesa para falar, então prova essa união de vocês em prol desse jogo responsável, então isso foi muito legal e me chamou muito a atenção na hora que eu marquei, porque era exatamente a pauta que a gente queria explorar aqui hoje, né? Fernando, o que é o IBJR? IBJR, hoje são 14 operadoras de apostas do Brasil, tá? Das principais aí que operam no mundo todo e algumas que operam também só aqui no Brasil, que estão unidas em torno da promoção de um ecossistema de apostas que seja íntegro, sustentável e responsável. E sustentável é muito importante. A única maneira desse setor ter um futuro, desse setor seguir adiante, é que ele seja sustentável, e isso é importantíssimo para o IBJR, é importantíssimo que ele seja responsável e cuide dos principais temas que aí as externalidades associadas ao jogo trazem. Então, assim, hoje existe a nossa associação que representa aí na casa dos 70% do mercado regulado, né, as empresas que estão lá dentro, e a ideia é defender os interesses, né, desses operadores, mas mais do que isso, puxando um pouquinho o que o Antônio trouxe também, e a questão, trazer ali a institucionalização da coisa e trazer educação e informação.
porque hoje existe uma quantidade de desinformação absurda no mercado. Parece que falar mal das bets é quase que falar mal da Geni. Hoje a bet é meio que a Geni da história. Então, assim, é muito importante a gente trazer um pouco de informação e mostrar o outro lado, mostrar que tem gente séria, que tem empresas sérias e que é uma atividade que tem o seu espaço e tem que ser regulada, porque ela não regulada, ela vai trazer aí vai permitir a ilegalidade negativa, exatamente. vai permitir tudo que é tipo de bagunça. Perfeito. Aí vamos começar aqui nas perguntas? Assim, a gente tem hoje nas plataformas esportivas delas movimentam bilhões de dados por segundo, a gente sabe disso. Já entrando aí no tema tecnologia, como que hoje a Betano garante a escalabilidade, a estabilidade em grandes eventos, como por exemplo o Mundial de Clubes, que como vocês por exemplo, patrocinaram, começando por domingo passado, como finais de campeonato e tudo mais, como que muda muito os acessos, Gui? Tem um volume muito mais alto nos grandes eventos esportivos? Tem, especialmente casas como as nossas, que são muito fortes nas apostas esportivas. Tem algumas casas que são mais focadas em jogos online mesmo. A Betano é uma das que tem muito forte as apostas esportivas também. Então é natural que com o calendário isso tenha uma sazonalidade, e um jogo como o de domingo, Paris Saint-Germain e Chelsea, obviamente tem um volume muito grande. Isso já não é uma luta de hoje, né? A Betano tem 12 anos no mercado, origem na Grécia, hoje são 21 mercados em operação, e toda a nossa parte de tecnologia ela é centralizada no headquarters em Atenas. Então hoje a gente tinha um problema maior lá atrás, né? Em 2014, 2015 era um problema, 2022 com Copa do Mundo foi duro, já o início de Betano forte, o Brasil crescendo. Hoje a gente passou desse momento e consegue, com ações preventivas principalmente, e um time enorme de tecnologia. Hoje são quase 3.500 funcionários na Kaizen Gaming Mundo. Eu diria que 1/3, um pouquinho mais, é de tecnologia. Então, vocês podem imaginar. Ou seja, quase uma empresa de tecnologia. Nós nos apresentamos como uma game tech, porque na verdade é o que é. A parte comercial a gente aparece muito, mas o trabalho mesmo acaba sendo muito de tecnologia, não só para sustentar o tráfego, mas imagina que são odds sendo atualizadas segundo a segundo, são apostas sendo pagas segundo a segundo, e um erro ali no montante de dinheiro envolvido não só tem uma perda para os usuários de experiência, mas também tem uma perda financeira crítica. Então, mas hoje, com ações preventivas, a gente já está bem estruturado em relação a isso. Tem um exemplo de uma ação preventiva? Olha, de tecnologia mais a fundo técnica, eu não saberia te dizer, mas certamente subida de servidores, eu não tenho dúvida que a gente faz com muita força. Teste de escala, né? Teste de escala, que é muito comum em tecnologia ali, fazer antes de rolar um grande evento, para você testar a capacidade de número de usuários simultâneos na plataforma. Teste de capacidade, com certeza, e hoje a gente monitora isso minuto a minuto, tem vários triggers de aviso caso vá deteriorar alguma coisa, a gente já reduz mercados, por exemplo, para reduzir a necessidade de banda, vamos chamar assim, enfim. Então, tem ações de mitigação dos riscos, e se a gente perceber que está deteriorando, diminuir a necessidade do uso. E lá, na Sporting Bet, Antônio? Acho que não vale a pena estar a repetir a resposta. Eu acho que o Grupo Entain, a Sporting Bet pertence ao Grupo Entain, que é um dos maiores grupos do mundo de apostas, e tem muitas marcas. É um pouquinho diferente da estrutura da Kaizen. Tem muitas marcas, tem marcas como a Bwin, a BetMGM nos Estados Unidos, a Ladbrokes, a Coral no UK, que são enormes. Então, quando falamos de estrutura, ela ainda é maior, porque são muito mais marcas. Tem estrutura no UK, tem estrutura na Índia, uma estrutura muito grande na Índia, mas é muito o que o Gui está falando. Eu venho do mercado de streaming, onde o universo de banda era muito mais um pilar de concern, porque o tráfego significa uma utilização de banda muito maior do que alguém que vai dentro de um site de casa de apostas, onde, apesar de tudo, puxa muito menos dado, não é? Não é um vídeo que então, nem um streaming. Acho que o Gui tocou no ponto certo, que não é só o tráfego. É o tráfego, mas a gente tem uma quantidade de processamento de pagamentos absurda, então a gente tem que saber, e constante monitorização de se os pagamentos estão sendo feitos dentro daquele segundo, dentro daqueles segundos, se existe do nada... se existe um volume instantâneo, literalmente. Se existe algum momento onde
tem algum mercado ou algum momento do dia onde os pagamentos deixam de ser feitos instantâneos por alguma falha de um provedor de pagamentos, trabalhamos todos com 5, 6, 10, 3 fornecedores de pagamento, porque só um não basta, então a gente vai equilibrando ao longo do dia, dependendo da necessidade, os fornecedores de pagamentos. Depois tem a componente dos mercados, que é o trading, que é toda uma operação de pricing, para quando a pessoa vai fazer uma aposta, ela ver os melhores mercados, eles estarem atualizados. Pensa que, vou dar um exemplo muito claro, a gente tem, por exemplo, uma coisa que é o In-Play Bet Builder, que é você ir acumulando diferentes apostas, tipo, dentro do mesmo evento, sei lá, Palmeiras marcar, 3 escanteios, 2 cartões amarelos, e quando tens isso in play, live, pensa a quantidade de probabilidades que estão a mudar ao mesmo tempo para que aquilo te dê uma odd final que tenha isso tudo em conta. Então a quantidade de cálculo que tem que acontecer por trás é uma coisa surreal. Então não é só o tráfego, não é só ter milhões de usuários dentro da página, é tráfego, é pagamentos, é trading, é altamente complexo, e concordo muito com o Gui que são empresas de tecnologia. Mais do que tecnologia hoje mudaram. Vou aproveitando até esse gancho de tecnologia, já que a gente está aqui no Tecmundo, vocês usam inteligência artificial por trás desse processo? Como é que está a adoção? Aqui é um tema que a gente fala muito diariamente aqui. Então, como é que está a adoção de inteligência artificial para detectar fraude, para direcionar o usuário, de repente, para uma melhor aposta, para fazer, de repente, um combo de apostas? Eu vou primeiro, até porque a gente, fazendo aqui a minha parte comercial, a gente lançou, inclusive agora, tem duas aplicações de inteligência artificial. Tem a interna, que é a que tu estás a aludir, e tem a externa, que é como é que a gente melhora a UX e a vida do usuário com a inteligência artificial. Então a gente lançou agora como um teste a Sporting Bot, que é meio que um LLM nosso, proprietário, onde a pessoa vai lá e ela pode fazer perguntas. Olha, sou do Palmeiras, nunca fiz uma aposta. O meu apetite de risco é X. O que é que tu achas que eu devo fazer agora neste jogo? E ele já dá odds que são clicáveis para o nosso site para depois a pessoa conseguir com o processo. Isso é a experiência do usuário. Depois um bot conversacional ali. Exatamente. Depois, mas com inputs de Sports Radar, de agregadores de informação, ou seja, é quase como se fosse um agente, não é? Dentro da LLM, mas focado em apostas esportivas. A gente normalmente só fez por agora para o Club World Cup, ainda não fizemos expandido, mas é claramente uma coisa que a gente quer seguir. Depois tem a parte interna, que é como é que a gente, no mundo de tanto dado, porque isso é surreal, a quantidade de dado que tem disponível, como é que a gente higieniza esse dado todo, que eu acho que para nós talvez seja uma dificuldade um pouco maior do que a Kaizen, porque ela é mais lean, ela tem só uma marca, ela tem um produto, nós temos um pouco uma estrutura de dados já muito de legacy. Como é que a gente higieniza esse dado todo, garante que ele é reliable, e depois aí monta um LLM, cria com AI, para que o meu usuário de marketing possa dizer, olha, dá-me todos os eventos do Palmeiras e como é que cresceu nos últimos 6 meses o número de apostas feitas por jogo, ou o volume, ou diz-me se tem algum insight interessante desde que a gente patrocina o Palmeiras, que foi na data X. E ele já puxa isso tudo e não precisamos do cara só fazendo um SQL. Temos um AI que realmente vai puxar o insight inteiro. É um unlock gigante. Excelente, o produto Sportbot é muito legal, a gente acompanhou naturalmente o lançamento. Falando um pouquinho da parte de trás da plataforma, a gente usa demais, né? Demais mesmo, para entender o comportamento do usuário e fazer desde personalização de lobby. Então, qual é o jogo que aparece para ele? Qual é a informação que aparece para aquele usuário, como uma mídia programática, vamos colocar assim, naturalmente. Imagina que a gente tem milhões de usuários na plataforma diariamente. Obviamente, faz muito sentido a gente fazer isso dentro e aumentar a personalização. Devolver em bônus, por exemplo. Então, a gente tem rodadas grátis todo dia que a gente oferece. Pelo volume é impossível não, mas são poucos provedores que conseguem, falando um pouquinho de tecnologia, que conseguem suportar o volume de betano para free spins quando efetivamente vão todos ao mesmo tempo. A gente fez um formato que a gente distribui para provedores. Então a pessoa continua ganhando as suas 10 rodadas grátis, só que ela pode usar em jogos a escolher, e isso foi feito totalmente com inteligência artificial, baseado no que os usuários estão acostumados a jogar. E aí ele entra e ele tem 10 opções, isso a gente dividiu o tráfego dos provedores, conseguiu usar outros provedores que a gente não conseguia antes e melhorou a experiência do usuário muito. Então, às vezes, são coisas pequenas de back-office e que fazem uma diferença enorme. E só mais um comentário, eu acho que esta indústria, face a outras onde eu já vivi, eu tenho um background bastante CRM, nunca vi uma indústria tão focada em CRM
quanto online e sports betting. Não existe. Porque o nível de segmentação, o nível de ofertas de produtos e a importância dessa segmentação e desse cohort e de tu acertares com a oferta certa, a pessoa certa, ele é tão real e ele é tão live. Ou seja, tu tens tudo aquilo que é de um negócio digital, mas com um comportamento quase como se tu estivesses numa loja de roupa onde as pessoas estão comprando tudo. Então, quando tu tens esses dados todos, tu teres a capacidade de ter um modelo forte e utilização da AI para conseguires encontrar the right offer at the right time for the right person, pode ser o game changer para todos nós. Legal. Na parte de conectividade, né, falando aí de Brasil, um país continental, onde a maior parte das pessoas acessa via celular e tudo mais, qual que é a preocupação de vocês em relação a atingir áreas mais remotas, até para crescer o público de vocês ali nessa fatia de mercado? Tá. O diferente um pouco dos streamings, como o Antônio falou bem, a internet não é tão necessária para as apostas esportivas, o volume de internet não é tão necessário assim, e isso eu não vejo um grande problema regional. A gente tem hoje, quando você pega agora que a gente tem pela regulamentação a geolocalização, a gente vê que é o Brasil inteiro mesmo que aposta e muito mais do que os 70% que você comentou de mobile. Hoje a gente tem facilmente 95% de tráfego em mobile, muitos em aplicativos, né? Agora que a Play Store, efetivamente, a gente vai falar um pouquinho sobre, mas a Play Store efetivamente autorizou e a gente já tem um aplicativo nativo, mas antes, mesmo com aplicativos baixados por APK, já tinha um uso muito maior. Então eu diria que hoje, eu não sei como é lá, mas na nossa 95% em mobile. É muito alto e talvez o Fernando tenha os dados mais certos, mas eu sempre, e tendo trabalhado em empresas multinacionais, o Brasil tem uma penetração de broadband muito boa. Tipo, o Brasil pode ter um problema de qualidade ou velocidade da internet em algumas regiões do interior. Mas, de forma geral, o Brasil, para o tamanho que tem continental, eu não sei se ele fica muito atrás dos Estados Unidos em termos de conectividade. Tipo, não é um desafio para o Brasil a conectividade, sobretudo quando ela é de baixa latência, como é o streaming. Claro, a aposta esportiva. Claro que quando a pessoa vai tentar ver um stream ao vivo, que a gente também tem, de um evento que ela está apostando, talvez baixe um pouco a qualidade, mas eu não acho que esse seja necessariamente um empecilho ou um fator impeditivo para a pessoa entrar. Agora que abriram os mobile, as aplicações mesmo nativas em Google Play Store, eu acho que isso traz um desbloqueio de uma fricção que acontecia até agora, que a pessoa tinha que passar por uma jornada bem mais chata de fazer um download de uma APK, que tínhamos que ser nós, dentro do web mobile, a avisar à pessoa que, olha, baixa aqui, vai... Eu acho que é um facilitador muito grande para o usuário final o facto de agora ter o aplicativo disponível na na Google Play Store, e acho que isso sim vai fazer uma diferença muito grande. Foi difícil conseguir isso? Nesse ângulo, puxando esse ponto... Exatamente, esse é um ponto importante, porque, né, a gente está vendo aqui, além da questão da conectividade, né, a questão do uso do mobile, né, e usar o mobile com o aplicativo na Play Store, na Apple Store, é completamente diferente, uma experiência completamente diferente. E a gente vinha tendo assim, bastante dificuldade por causa da questão de mercado ilegal. Entendeu? O que acontecia? A turma entrando com tudo que é tipo de aplicativo, conseguindo entrar dentro das stores oficiais e ali baixando e achando que estava tudo bem, tocando a vida. As próprias casas legais não conseguiam e quem copiava acabava conseguindo. Né? E além dessa questão, tinha outras questões, né, da turma acabar entrando aí nas lives e promovendo coisas que levavam para as casas ilegais, e a população não conhece, não consegue discernir. Né? Pra vocês terem uma ideia, fizemos uma pesquisa no Instituto recentemente agora que 80% das pessoas, dos apostadores, não tem uma certeza, não consegue distinguir bem o que é uma casa legal de uma casa ilegal. Então pintou lá o código de barra, pintou o que for, ele vai lá, baixa e começa a jogar e ponto final. Então essa questão de você ter ali os aplicativos, o Google Store, você direcionar o cara, para o apostador, para
para um canal onde ele vai ter ali uma bet registrada, uma bet ali autorizada pela secretaria, que te dá ali as garantias, que se você ganhar você vai receber seu dinheiro, né? Que confirma se você não é menor de idade, se você, né, realmente pode estar jogando, né? E todas as outras garantias e proteções. Né? Porque eu acho que é o atendimento ao consumidor, que as bets não tinham condições legais, são fora do Brasil. Isso é muito importante, foi bastante difícil, mas aí abrimos aí também através do Instituto, as empresas trabalharam individualmente, mas depois, através do Instituto, nós abrimos um canal ali com o Google, e aí há pouco tempo aqui a gente conseguiu, né, destravar esse movimento. É muito importante. A gente espera aí que as outras, aí, que a Apple também siga no mesmo caminho, porque eu acho que isso é bom para todo mundo. Não só não tinha os oficiais, como tinham fraudes. Falando um pouquinho de fraude, tinha os aplicativos fraudulentos que conseguiam ficar por um período, monetizava alguma coisa, e em determinado momento o Google derrubava, mas a partir dali já tinha, e usando marcas da Sporting Bet, marcas Betano, Bet365, usando o look and feel ali do site meio fake para poder conseguir entregar. Exatamente. E eu acho que aí entra um papel importante, não só do marketing das empresas, de conseguir chegar de forma oficial a essas pessoas, mas até dos veículos como a gente aqui no Tecmundo, que fala muito de autoridade, de confiança do usuário, na gente conseguir passar a mensagem correta para o usuário de quais são as casas realmente regularizadas, realmente legais e confiáveis para você jogar, que se você ganhar, você não vai ter o seu dinheiro retido. Você vai conseguir sacar se você quiser. E tem um elemento, Thiago, que é importante e é simples, gente. É simples. Nós estamos falando... o pessoal não tem noção do que é legal, o que é legal. Presta atenção em duas coisas. Primeira coisa. É mais difícil, nem todo mundo olha o domínio. Mas o domínio, numa bet regulamentada pelo governo federal, é .bet.br. Não é .bet.br, cai fora. Então, isso é um ponto simples. Agora, nem todo mundo vê o domínio, coisa e tal. Segundo ponto. Uma casa .bet.br, regulada pelo governo federal, vai ter ali, vai te pedir a foto do documento, vai fazer o scanner, vai fazer ali o reconhecimento facial para confirmar que é você mesmo, que tem maior de idade. Então tem todo esse processo. É até uma certa fricção, né, para a turma, mas é um processo que garante. Então você entrou numa bet, não é .bet.br, cai fora. Entrou, começou a jogar. Não te pediu selfie, não te pediu documento, pediu nada, cai mesmo fora assim, também. Você vai botar seu dinheiro lá? Mesmo assim você vai botar seu dinheiro lá? Desconfia, né? Esses dois elementos, .bet.br, reconhecimento facial. Assim, isso já elimina 99% do problema. Fernando, qual foi voltando àquela pergunta do Google, qual foi a maior dificuldade ali de conseguir essa liberação para entrar dentro da Play Store? Eu acho que foram assim, várias, né? Mas eu acho que o principal ponto foi, segundo o que a gente ouvia da turma de lá, foi o pessoal conseguir garantir ali todas as questões de segurança. Ali eu não sou técnico, não vou saber entrar ali para você nos detalhes, mas assim, a ideia de conseguir fazer um filtro de que aceitasse ali a casa legal, tivesse condição de monitorar isso e não aceitasse a casa legal. Eles levantaram muito para nós exemplos de fraudes. O cara entrava lá com o aplicativo de uma calculadora e daqui a pouco virava um aplicativo de jogo, todo mundo jogando ali. Nossa. Entendeu? Então assim... ele burlava a primeira fase da entrada com outro aplicativo. Esse é o segredo. Você burla a primeira fase, entrou... Aí depois você muda. Você faz a fraude, fica por um período, esse período até o Google derrubar. Se é um dia como domingo, por exemplo, tem gente que cai. Mas tem uma componente também do compliance regulatório legal destas próprias empresas, da Apple, da Google, da Meta, que é do próprio ByteDance, que é todo mundo na expectativa. Por isso é que a regulamentação era tão importante, porque ela começou em janeiro, mas a reação demora. Então são empresas altamente centralizadas no que toca a compliance. Elas não se tomam uma decisão de abrir e liberar aplicativos no Brasil. Toma-se essa decisão central lá nos Estados Unidos e nos times de compliance. Mesma coisa com a Meta. Agora fala-se muito do WhatsApp, quando é que libera, não libera. Então, se já tivéssemos tido esta regulamentação há mais tempo, talvez já tivesse acontecido, mas havia uma preocupação, tipo, qual é que é o momento do mercado? Será que a gente consegue entrar aqui e faz sentido? Não sei se é só técnico. Acho que é uma decisão realmente de sensibilidade deles, de entenderem que, o mercado está sério, e 2, também não vão levar um backlash político muito grande, porque o que é fato é, há tanta notícia tão forte e muitas vezes tanto mito e tanta desinformação, que eles próprios ficam com o pé atrás, género, será que eu vou fazer isto? O que eles muitas vezes... não é que não entendem, mas preferem jogar dentro da cautela, é que acaba que prejudica o mercado em si, porque quanto mais rápido a gente tiver o iOS, a Play Store, a Meta, o TikTok liberado e tudo mais rápido a gente vai obedecer a todas estas regras de compliance e mais rápido
todo o mercado vai estar muito mais organizado. Quando estivemos lá, eles comentaram que falaram, olha, que eles demoraram um pouco para reagir, para entender a regulamentação e acabar virando a moeda para o outro lado, né? Se você não aceita as ilegais e os ilegais acabam entrando, dá um jeito de entrar, você acaba indiretamente se tornando um promotor do negócio. Igual então eu acho que eles viram a coisa apertando por aí. Mais um exemplo, no ano passado em junho, em 2023, se eu não me engano, o Google liberou Search, que também não era liberado. E o Search é um espaço ainda mais facilmente bypassável do que a Play Store, que a Play Store tem uma review do aplicativo e tal. No Search, a pessoa monta lá um ad account, começa a fazer bidding, monta como uma empresa de, sei lá, de lavandaria, o que for, e depois muda aquilo tudo e muda o seu site e já está lá no Search, já compra termos, já apostar, jogo X, Y. Cassino. Então, eu acho que eles entenderam isso e também quiseram acelerar por conta disso. E a partir do momento que eles conseguem monetizar isso de alguma forma, também dá para limitar o uso muito melhor. Sem dúvida. Demorou muito, na opinião de vocês, a regulação? Esse período de 2018 a 2023, dá para dizer que teve um estrago irreversível em relação à sociedade, assim? Vocês acham que a gente poderia, se a gente tivesse tido a regulação antes, as coisas poderiam estar menos, como que eu posso dizer? Teremos menos mitos, teremos menos... Desinformação. Difícil, né? Difícil. O se não entra em campo, eu sei, mas... Não achas que... Eu queria saber a opinião de vocês. Demorou? É hipotético. A mim parece-me que tudo aquilo que é proibitivo faz mal a uma sociedade, porque as pessoas vão fazer na mesma. Então, se tu me perguntaste se demorou, claro que demorou. Idealmente, a regulamentação já existia há muito tempo, porque a regulamentação ela protege o consumidor. E as pessoas não começaram a apostar em janeiro de 2025, não é? As pessoas começaram a apostar há centenas de anos, há milhares de anos, é das coisas mais antigas que existe. Quanto mais rápido regulas, melhor. Então, demorou, sim. Agora, se tem um estrago irreversível entre 2018 e 2025, a gente entrou só em 2024, 2023, então a gente é suspeito, mas acho que tudo aquilo que estás a passar agora são coisas relativamente naturais para uma coisa que é tão nova e que está a ser estabelecida. O jogo no mundo inteiro é visto assim. Olhamos para os Estados Unidos, o ban federal que foi levantado em 2018, cada estado que vai regulando, e um mercado muito mais liberal até do que o Brasil, tem este tipo há reflexo. A gente e tem inclusive pessoas de relações governamentais e tudo mais, cara, que a gente pode pegar o cara que toca relações governamentais no UK, ou na Alemanha, ou na Itália, e os problemas vão ser muito comuns àquilo que a gente encontra aqui. Para mim parece muito mais uma questão de fase de maturidade do que qualquer outra coisa. Fase de maturidade. Se tivesse começado em 2018, esses problemas aconteceriam lá também. Acho que sim. Um ponto positivo, e aí eu acho que o Fernando pode falar um pouquinho disso também, é que no final a regulamentação ficou muito boa. E a gente que tem a oportunidade de ter relação com country manager de outros países e acompanhar a regulação de outros países, ficou muito assim, boa. Eu parei de reclamar do Brasil. Depois que eu ouço os meus companheiros do Chile, da Bulgária, eu parei e falei assim, a gente tá bem demais. E no final das contas a regulamentação ficou muito boa. A verificação de usuários, que no começo a gente assustou, a questão de reconhecimento, é o único lugar do mundo que pede reconhecimento facial. O pessoal da Grécia assustava, falava, aí quando vieram para o Brasil e entenderam que qualquer coisa, até para ir no estádio de futebol hoje é reconhecimento facial, falou assim, não é tão diferente assim para o brasileiro, e para a gente é uma segurança muito grande. Hoje não existe a possibilidade de um menor fazer o cadastro numa casa de aposta regulamentada por conta disso. Então acaba sendo uma segurança para nós também quando a regulamentação é positiva e no final das contas ela foi. Eu acho que é nova, são 6 meses apenas, então agora, passado a fase de aprendizados, é necessário bater no ilegal. Isso. É fundamental a gente identificar, agora é o momento de não cobrar, as legais estão fazendo, tem que ser feito, mas e o ilegal, como é que a gente faz para controlar efetivamente o ilegal? Uma mudança do Google para isso é parte do processo todo. Eu ia pegar até esse gancho, Fernando, dando a palavra para você até, porque a gente teve recentemente a CPI, né, das bets e tal, que acabou trazendo um monte de desinformação também, e a gente viu muitos problemas até com bets ilegais ali dentro e tal. Como é que vocês têm trabalhado junto com o governo, como você falou, como o Antônio também falou, para melhorar isso, para combater essa fiscalização, porque vocês falaram, teve o primeiro momento da regulação, vocês falaram ali antes, a fiscalização agora é mais importante, porque se regular e não fiscalizar, não adianta nada. Então como é que vocês têm trabalhado, por exemplo, quando teve a CPI e tal, tem um trabalho interno de marketing de vocês, para mostrar que vocês não fazem parte, de repente, daquilo que foi exposto na grande parte, mas ao lado do governo, para exigir que eles fiscalizem, continuem essa insistência e bater nas casas ilegais ali?
Eu acho que tem um tema fundamental, Thiago, nesse ponto, que ao acompanhar esse processo do legislativo, da CPI, a CPI foi um momento ali, mas se você olhar hoje o Congresso, você tem mais de 300 propostas aí, 300 projetos de lei, de alguma maneira tentando estrangular, tentando modificar e piorar, em 99% dos casos, uma regulamentação que você tem somente 6 meses. Quer dizer, você colocou a regulamentação, ela demorou e trouxe os seus prejuízos com isso, e chegou num momento onde as pessoas têm muito pouco conhecimento. Eu andando no Congresso, eu tenho aí bastante tempo de área pública aí na minha carreira, mas assim, era impressionante o desconhecimento das pessoas, dos deputados, de todo mundo em relação à regulamentação, em relação ao básico da regulamentação. Então você viu uma contaminação muito grande. Nós estamos no mesmo saco do ilegal, todo mundo naquela bagunça e tal. Então, um trabalho que a gente fez foi realmente chegar, fazer uma conversa com as principais lideranças, com as principais pessoas e mostrar, participar de audiências públicas, né? Levar ali um pouco da informação e levar essa questão do mercado ilegal. Por quê? O que acontece? A gente fala assim, ó, o mercado está se desenvolvendo, né? Você tinha uma quantidade enorme de gente jogando, você teve quase que um bug do milênio ali a partir do 1º de janeiro, eu sou mais antigo, eu lembro do bug do milênio, mas a partir do 1º de janeiro, pum, muda tudo. Então essa turma toda começou, ou parte dessa turma começou a se adaptar para jogar nesse novo modelo. Então tem um pouco de fricção, tem um pouco de problema de PIX, tem problema com instituição financeira, que é outro tema importante que a gente fala depois, mas, né? E aí isso começa a se desenvolver. Mas na hora que isso começa a desenvolver, a bagunça do ilegal é tão grande que todo mundo acha que a Bet é o próprio problema do mundo. E aí começam a tentar regular de maneira desastrosa um negócio que é uma regulamentação boa, que foi construída aí com base moderna, que tem base aí de várias regulamentações do mundo, que, vamos dizer, tem o seu papel a cumprir, protege o apostador, né? Faz um bom filtro, um filtro super rígido para entrar no mercado, para as casas de apostas. Você tem que pagar 30 milhões, mostrar os dados do mundo inteiro, tudo que você pode imaginar. O filtro é enorme, a regulamentação protege o apostador, garante ali a integridade esportiva, que é outra coisa super importante. Mas o que acontece é que hoje você, com toda essa bagunça, por causa de desinformação causada aí por esse mercado ilegal, esse, acho, para mim, é o maior desafio que a gente tem pela frente, né? Porque da onde a gente está, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente consegue, né, dar elementos e para que esse mercado, né, assegurar os elementos para que esse mercado se desenvolva e seja sustentável, ou se você apertar, se você estrangular o mercado regulado, que está no começo, que hoje o mercado informal é 51% do mercado. Se você estrangular isso agora, você vai dar um presente para o ilegal e daqui a pouco você está numa situação complicada, porque você vai ter, sei lá... Tem uma frase que eu gosto muito, se você não pune quem está fazendo errado, você pune quem está fazendo certo. É simples assim. Então, se você não pune, você não faz uma fiscalização de quem está fazendo errado, o incentivo de quem está fazendo certo pode ser que seja fazer errado. E aí, se chegar nesse momento de virada, complica demais. Demais mesmo. Quando vocês falam de estrangular, seria, por exemplo, chegar do que é os 12%, chegar numa taxa de um cigarro, de uma bebida, que é 60% em cima de uma bebida destilada. Você acha que temos problemas de vício em todos esses âmbitos, né? Eu sei que vocês têm iniciativas, quero que vocês falem sobre isso, quero dar esse espaço para vocês falarem sobre isso, mas justamente, vocês acham que o estrangular seria aumentar essa alíquota em cima das casas? Eu acho que são... Perdão. O que é o estrangular? São 2 elementos fundamentais. O primeiro é essa questão tributária. Quando a gente fala 12%, é importante esclarecer. 12% é só uma das contribuições que contribuição de destinação específica que incide nas bets. Além disso, você tem PIS, COFINS, ISS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Você tem tudo isso. Você vai ter a consolidação disso na reforma tributária. E você ainda tem o imposto seletivo que vai sair ali na frente. Então, assim, daqui a pouco, o setor já vai estar com mais de 50% de tributação. Então, é uma tributação e hoje já é fácil elevada. Acima de 40%. É isso que eu ia falar. 40% era o número que eu tinha na cabeça. Fácil 40%. Mas ali na 12 frente é só dentro daquela distribuição
distribuição. É só dentro... A distribuição do lucro. Explica melhor essa distribuição, parte. Pra onde vai esses 12, assim? Porque tem uma destinação social ali dentro. Acho que é legal falar disso. Tem uma destinação social. Acho que eu não tenho aqui comigo, tá? Mas tem uma... Eu preciso ali depois posso da minha colinha ali até depois. Porque muita gente que porque muita recebe, gente, mas esses 12 é uma parte que é a destinação social. Então vai ter gente, Ministério do Esporte vai receber, Ministério da Saúde vai receber, né? Todas, uma série de áreas ali vão receber essa destinação. Mas fora esse específico, tem vários outros impostos que vão incidir sobre essa cadeia. Então isso é importante. E a questão é, se você estrangular no sentido de elevar isso de uma maneira que o negócio vai ficar complicado, as empresas vão sair. As empresas vão poder, as odds do ilegal vão ficar Sim. muito mais interessantes. E acho que é importante também, como falámos aqui da contribuição económica. Eu não estou a entrar ainda na parte da estrangulação, que há vários elementos. Mas a contribuição económica, ela não é só feita a nível tributário. E é uma coisa que talvez a gente não faça um bom trabalho a contar essa história, mas quando a gente tem centenas de pessoas que trabalham nas nossas operadoras e a geração de emprego que a gente faz aqui, a quantidade de agências de marketing, todo mundo diz, as bets estão em todo lado. Isso é tudo trabalho feito no Brasil, por empresas brasileiras, 100%. por agências no Brasil, por profissionais de marketing no Brasil, os patrocínios que a gente faz aos clubes. Essa grana vai para o clube, vai para a formação, vai para os jovens, vai para montar um novo estádio e montar um novo campo para um novo CT do clube. Vai para um pacote de mídia de uma empresa nacional que bota conteúdo e cria novelas com a nossa contribuição. Então é preciso assumir que, de forma muito simplista, existe uma margem média, isto é público, daquilo que as pessoas apostam 100. Vamos dizer que a casa fica com 10, numa média, ok? Esses 10, que é o tributado, uma boa parte de onde a tributação acontece nesses 10, é todo o investimento que a gente faz ainda dentro do mercado. A grana que a gente gasta em patrocínios, a grana que a gente gasta no esporte, a grana que a gente gasta em mídia, na Meta e no Google e na Band e no SBT e na Globo e sei lá, eu não consigo nem listar a quantidade de empresas que a gente trabalha, a quantidade de agências que a gente trabalha. Isso vem tudo a seguir. Então a gente tem uma margem de net revenue lá de X, que já é muito menor do que os números que passam. Portanto, aqui existe um acrónimo que é RTP, que é Return to Player. O Return to Player, tanto em aposta esportiva como em jogo, é acima de 90% a maioria das vezes. Então, o RTP é quase 90%. Portanto, 90% daqueles números gigantes que nós vemos, normalmente é dinheiro que retorna ao jogador. Do dinheiro que sobra, tiras todo esse imposto, esses 30%, 40%. E ainda do que sobra, vais pagar custo fixo de pessoas, agências, esporte, infraestrutura, investimento. Hoje, se tirares as apostas e as casas legais e a quantidade de grana que a gente bota no futebol no Brasil, não tens, estou a apostar aqui, não tens clube brasileiro que chegue à semifinal do Mundial de Clubes. Não tens. E tens isso em parte porque o futebol brasileiro hoje tem a capacidade de reter talento, porque depois vai vender o talento mais caro, porque não precisa de tanto encaixe, porque a gente está fazendo patrocínios hoje que rondam as centenas dos milhões de reais, quando há 5 anos atrás eventualmente era 1/10 ou 1/5 desse valor. Então eu queria só trazer essa perspectiva, porque acho que a gente fala muito de a ilegal não está certa por causa da A, B e C. Mas e a contribuição económica que a gente traz? A quantidade de empregos? Eu sento todos os dias com as agências e eu penso, se isto nada somos estrangulados, é aquela pessoa que vai perder o trabalho. E é uma pessoa de uma agência de marketing, um digital media manager, uma coisa assim. É muito complexo. Para adicionar um ponto, tem atendimento ao consumidor. Agentes de atendimento ao consumidor, as BPOs de atendimento ao consumidor são milhares de empregos gerados de atendimento ao consumidor. Que é o famoso call center, Que é o famoso call center, exatamente. Aqui, Nordeste, em todo exatamente, lado. E esse é um ponto bem importante. Não é São Paulo, Rio, é São Paulo, Natal, Foz do Iguaçu, Paraná, enfim, é realmente espalhado no Brasil, porque é impossível conseguir ter atendimento para tudo isso. Então, além da questão mais direta, ainda tem muito atendimento ao consumidor. E um outro ponto que me chamou a atenção, a gente patrocinou agora a FIFA Fan Zone em Copacabana, né? Foram quase 30 dias de evento pro Mundial de Clubes, e teve um estudo de impacto econômico da FIFA Fan Zone, feita por uma empresa do Rio de Janeiro, que falava em 53 milhões de reais, que é muito mais do que o patrocínio que a gente efetivamente fez ali. Então, aquilo ali simplesmente não teria, eu sei porque a gente
Fechou isso faltando 5 dias para o Mundial de Clubes. Não teria acontecido se não tivesse sido o investimento da Betano para fazer acontecer. Concordo plenamente com o Antônio, os clubes brasileiros não teriam chegado nem perto de onde chegaram no Mundial de Clubes se não fosse investimento em placas, em patrocínios dos clubes, em mídia, televisão, em mídia, muita mídia. Dá para dizer... Porque há aqui uma coisa que é importante. Quando a gente vê a redistribuição dos direitos televisivos, que é a grande parte da receita que acontece para os clubes, e a gente, olha, eu venho do streaming, eu negociava licenciamento de Copa do Brasil no Prime Video e da NBA no Brasil. Então, quando a gente vê o preço desses direitos hoje versus há 5 ou 10 anos, a forma como eles inflaram de certa forma, isso só acontece e só conseguem pagar as distribuidoras, a Globo, a Amazon, a Band, o SBT, ESPN, Disney, etc., porque eles sabem que vão vender pacotes de publicidade em valores que também não vendiam há 5 e 10 anos. Então há um ecossistema todo, e isso é o que alimenta o salário do jogador, isso é o que alimenta a escolinha, isso é o que alimenta a formação, isso é o que alimenta o staff, o clube. Então, óbvio, não estamos aqui a dizer que a gente é responsável pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma coisa que é eterna e que vai viver para sempre e no limite não precisa das futebol, você falou NBA também, já, você falou já outros aconteceu esportes. com outras indústrias, já aconteceu com a indústria financeira de ter um aporte muito grande, já aconteceu com a indústria automobilística de ter um aporte muito grande, mas diferente da indústria automobilística, da indústria financeira, nós nunca vamos sair do esporte. Nós não temos como sair do esporte. Até porque a aposta esportiva é a porta de entrada. E tem uma natureza muito importante aqui. Quando você está vendendo shampoo, você pode vender shampoo para um target audience às 10 da manhã e outro às 3 da tarde e outro às 9 da noite. Quando você está vendendo aposta esportiva, o jogo acontece 2 horas antes do jogo e 1 hora antes depois do jogo começar. Então aquele overcrowd que acontece, aquela loucura onde do nada vemos numa camisa uma coisa, na placa outra, no anúncio outra, é uma natural consequência do facto de a gente ter uma janela de oportunidade para falar com aquele consumidor muito mais curta. Só ali é quando a gente tem que falar com o consumidor. Então o esporte para nós, como o Gui está dizendo, vai virar sempre o nosso foco principal. Bom debate, boa discussão, muito bom. Não, o que eu ia perguntar agora para dar uma quebradinha no gelo, é uma curiosidade que eu tenho com você, Guilherme. É com você, cara. Você falou num podcast recente que você participou, que vocês patrocinam aí, na verdade vocês patrocinam o Big Three aí de Portugal, certo? Sim, Sporting, Porto e Benfica. Pois é, o Sporting, o clube Antônio. aqui do nosso querido Antônio. Lindo uniforme verde e branco. Isso, lindo. O melhor time de Portugal, né? Até porque Abel Ferreira jogou lá também. Mas não por isso. Mas você também disse que para você, nesse mesmo podcast, você disse que a tributação de Portugal e Itália são exemplos ruins, né? De tributação. Que vocês disseram que no Brasil ficou legal, ficou justo, mas Portugal e Itália, por exemplo, são tributações um pouco mais difíceis, que não fazem valer a pena para as casas de aposta. Por que a Betano tá no Big Three de Portugal? Não, acho que, vamos lá. Tem uma coisa a ver com a outra? Tem. Acho que tem 2 coisas importantes aí e acho que uma coisa complementa a outra. Primeiro ponto importante de ver, a quantidade de casas de aposta em Portugal é muito menor, mas muito menor, exatamente pela dificuldade da tributação. Na Itália, então, nem se fala. Então, quando você restringe muito, quando você aumenta a taxação e você restringe, o que acontece é que as empresas vão embora. É tão simples quanto isso. Especialmente se você não está tendo lucratividade ali, você simplesmente sai de um mercado e vai vir para o Brasil, por exemplo, que tem uma tributação melhor. Então, a partir do momento que tem menos casas de apostas, você permite uma maior concentração, por exemplo, de uma empresa pegar os 3 maiores clubes do país. Então, hoje, como a Betano é a número 1 de Portugal também, ela acaba pegando os três principais clubes. É viável economicamente, porque não teve uma inflação, por exemplo, como teve no Brasil, e simples questão de oferta e demanda. Então, quando você tem no Brasil muito mais casas regulamentadas, muito mais casas que pagaram a outorga para entrar e 20 clubes da Série A, é natural que esses 20 clubes da Série A fiquem mais valiosos e aí é muito mais complicado. Você conseguiria fazer, né? 3 clubes. A concorrência, a negociação, né? Impossível. Lei da oferta e da lei da oferta e da procura. Nenhum de nós conseguiria fazer os 3 top clubes do Brasil. Seria virtualmente impossível. Não dá, hoje não cabe muito. De novo, oferta e demanda. O custo para você ter um clube top no Brasil é tão alto que daria. Você teria que derrubar todos os outros canais de investimento e que não faz sentido nenhum para fazer. E aí eu passo por uma curiosidade que eu tenho com o Antônio. Como um bom palmeirense que sou, eu queria saber demais, Antônio. O que você fez? A galera no chat vai que você falou de você, hein?
como que você conseguiu convencer Dona Leila Pereira a tirar Crefisa da camisa 10 anos depois para colocar Sporting Bet? O que você falou para ela? O que você falou para ela? Cara, eu acho que o Palmeiras é um clube muito profissional e é um clube muito bem organizado e é um clube que entendeu que havia uma mistura entre o fim de uma era, realmente. A Crefisa teve lá 10 anos, eu acho que ela cumpriu o seu papel e ela tirou todo o benefício possível do Palmeiras e beneficiou o Palmeiras em toda a medida que conseguia. Eu acho que o clube entendeu que agora era uma fase de fazer uma transição, e essa transição, naturalmente, como a gente estava falando, o primeiro candidato somos sempre nós operadores, porque a gente está disposto, tem um willingness to pay, supply and demand, muito superior a uma marca de carros, ou de FMCG, ou de retailer, ou de vídeo. Ou da Crefisa. Eventualmente. Então eu acho que talvez esse seja o primeiro momento, que é, ok, havia ali uma oportunidade de reorganização, e depois eu acho que conseguimos demonstrar ao Palmeiras que a gente tinha valores muito próximos deles. A gente é uma empresa muito séria, a gente tem uma história enorme já de dezenas de anos no mundo, a gente é uma empresa cotada em bolsa no UK, então não existe mais escrutínio no mundo inteiro para provavelmente nenhuma casa de aposta tanto quanto existe para a Entain. A Entain tem um princípio regulatório de compliance que é uma loucura, às vezes até para mau comercial, mas acho que é o certo. Então eu acho que o Palmeiras entendeu que a gente realmente trazia aquele profissionalismo que o mercado tinha medo, não é? Que eles poderiam ter medo, e depois eu acho que se alinharam-se os valores, alinharam-se a vontade deles também quererem fechar com uma casa que fosse grande, e depois foi uma negociação muito longa, isso não há dúvida, mas a gente chegou lá e acho que hoje entendemos que é um win-win, particularmente porque eu posso sempre dizer ao Gui que eu tenho o Palmeiras e a Sporting Bet está no Palmeiras, que ele fica meio nervoso. O Gui é palmeirense. O Gui é muito palmeirense, eu já ofereci até camisas. O melhor patrocínio da Sporting Bet no mundo é do Palmeiras. Exatamente. Olha aí, esse corte aí esse corte aí pega. Foi pro Fluminense, a Beta. Ficamos muito tempo no Fluminense. Você não conseguiu convencer a Leila sendo palmeirense? Ou você nem tentou? Acho que tem uma questão econômica, natural, né? Enfim, econômica natural. São momentos distintos de Achei que você ia responder empresa. que era o charme do Antônio. Não, isso, certamente eu não chegaria perto disso. Mas tem uma questão de... Acho que o willingness to pay, que o Antônio comentou, é importante. Tem algumas propriedades que são mais importantes para algumas empresas do que outras, por momentos, por estratégias e assim por diante. Nós fomos, no mundo, uma estratégia de competições. Então a gente tinha a FIFA, a Copa do Mundo, tivemos agora a Copa do Mundo de Clubes, Copa América, Euro, Brasileirão Betano, Copa Betano do Brasil. Então é uma questão de share of pocket. A gente não tinha realmente tanta verba para fazer um investimento naquele momento. A gente entendia que tinha uma questão de inflação do mercado, pelo momento que estava acontecendo a negociação pré-regulamentação. A gente tinha muitas dúvidas de qual seria o mercado pós. Tanto que janeiro foi um mês muito complicado, depois isso foi melhorando, enfim. Então a gente tinha muito medo de fazer um acordo muito longo e errar a mão na precificação. E aí, naquele momento, o Antônio tinha muito mais força comercial do que a gente para aquela propriedade específica e ganhou numa discussão puramente comercial. Eu acho que a Betano também já está muito... Também são fases diferentes. Eu acho que a Sporting Bet, a história da vida de cada uma destas operadoras, ela é muito diferente. A Betano entrou com tudo, desde 2014, 2015, começou a crescer loucamente, numa altura onde a Sporting Bet chegou a ser líder do mercado, era a referência, por isso é que também a marca é muito conhecida, e eu acho que a Sporting Bet distraiu-se durante os primeiros anos, nos 2020, no pós-pandemia, e deixou de ser competitiva, sendo super franco, e a gente meio que olhou para isso. Os nossos líderes vieram cá e olharam para o cenário 2023, viam como a Betano do nada tinha explodido, um bocado com táticas como esta, de patrocinar clubes, patrocinar ligas e tudo mais,
e decidiram, ok, agora temos que reentrar no mercado, temos que voltar a dizer que estamos aqui, que somos brasileiros, que somos presentes neste mercado, que temos um time aqui, que na altura era muito espalhado por todo o lado. Então, lá está, as empresas têm maturidades diferentes, o número de assets é limitado, porque você tem ligas, tem clubes e tem pacotes de mídia. De forma assim meio ampla, é isto. E nós todos vamos lutando por coisas que vão fazendo sentido e que nunca é um deal de um ano. Hoje em dia não se faz quase. É sempre um deal de 3 anos, 5 anos, 6 anos. Então a gente vai brincando, em 2026 isto vai ficar disponível. Quem vai? Vamos a gente não fica falando no celular a dizer quem vai, mas a gente sabe mais ou menos, é um jogo comercial que a gente tem que ir jogando e temos que garantir que temos assets à nossa disposição para poder depois passar ao consumidor um pouco desse valor, seja nas fanzones, seja nos patrocínios, de dar coisas às pessoas, de levar a conhecer os jogadores do Palmeiras, de oferecer odds especiais, fazer ativações. Tem uma lista infindável. Uma última coisa sobre a questão de patrocínios. A gente tem uma vantagem de, como somos empresas globais, a gente consegue aproveitar patrocínios globais também. A gente acabou de anunciar, por exemplo, o Bayern de Munique. E, obviamente, a gente consegue usar o Bayern de Munique no Brasil. A gente usou o Porto agora no Mundial de Clubes. A gente vai usar o River Plate, como a gente já usou também no Mundial. Então, isso nos dá um pouco... A gente sente falta de um clube. Acho que a competição, ela dá um alcance muito grande. Ela falta na profundidade da paixão ali. O clube é o oposto. Se o clube estiver ganhando, é a melhor coisa do mundo. Se o clube estiver perdendo, é duro de fazer qualquer coisa. E a gente conhece bem clube de futebol. Você oferece e fala, não, agora não, porque... Vão reclamar do técnico, vão reclamar do jogador. Se entras no timing errado. Mas tudo é diferente. A Betano é uma marca. Eu se estivesse patrocinando o Bayern, ia patrocinar com Bwin. Na Colômbia, eu sou Bwin. No UK, eu sou Ladbrokes, que tem um patrocínio com o Liverpool. Em França, eu sou outra coisa. Então, eu tenho essa dificuldade acrescida onde eu não tenho esse ganho de escala. Quando eu faço um patrocínio, por exemplo, da Conmebol Libertadores, que nós somos patrocinadores, é com Sporting Bet. E na Colômbia temos Bwin, mas no resto da América Latina a gente trabalha com Sporting Bet, mesmo que no resto da América Latina a gente seja Bwin. Então, cada empresa vai ter as suas particularidades. As nacionais, por exemplo, cara, em termos de estrutura, tecnologia, flexibilidade, agilidade, é um outro nível. Tipo, digitalização, elas têm acordos de mídia e de performance com o Google, direto aqui, ali da Faria Lima. A gente trabalha com times de performance muitas vezes centrais. Então, cada coisa tem a sua nuance. A gente tem que se adequar à nossa realidade. Legal. Deixa eu puxar um tema aqui, até porque o Gui e o Tony falaram muito da paixão, né? De que o esporte ali, ele proporciona e como isso conecta ali com o patrocínio esportivo. E acho que o Fernando pode contribuir também bastante nessa, que é muitas casas de aposta, vocês também se posicionam muito como a diversão, o entretenimento, né? É isso que vocês querem puxar do usuário. O próprio Gui estava falando, a última campanha dele não fala da palavra aposta, não fala isso, fala em confia e tal, usa outros tipos de palavras exatamente para não pegar esse mercado de aposta. Mas a gente sabe que a realidade, às vezes até por falta de informação, por falta de escolaridade, que a gente tem essa questão no Brasil, as pessoas de classe C, D e E as que mais jogam desenfreadamente, né? Sem esse filtro. Como é que tem um trabalho de vocês, e vocês falaram isso de algumas outras respostas um pouco, eu queria que de repente a gente explorasse mais, de repente com bancos, com instituições financeiras ou até com o governo federal, eu acho que o Fernando pode contribuir, para que a gente realmente consiga educar. Porque eu acho que quando a gente fala de fase de maturidade, de regulação de entrada no mercado, tem essa fase educacional, né? Que de repente a gente tem um momento da chegada, que teve antes da regulação um boom, mais de 1.000 betings, a regulação já limpou ali, acho que são 300, né? São 100 com cada uma podendo 3, então já limpou bastante. E agora, qual é essa próxima fase do educacional para o usuário, da conexão com sistemas financeiros, que a gente consiga de repente entender, esse cara não consegue apostar mais do que isso, porque senão ele vai se dar mal, ele vai fazer mal para ele não vai ter mais LTV, né? O Antônio falou tanto de CRM aqui, não adianta eu ter um cara ali, né? Você não tem a sustentabilidade que o Fernando falou tanto. Quer começar essa aí? Só perder perde a graça. Exatamente. Eu acho que tem esse tema é fundamental. Parece simples, mas ele não é. A questão das apostas, nós estamos falando de diversão.
de entretenimento. E isso é difícil você colocar na cabeça das pessoas. Existe uma cultura de que a turma acha que aposta é fonte de renda, que aposta é investimento. Tem gente falando assim, muita besteira, ganha aqui, e a história do mercado ilegal, e o tigrinho, tudo contribui para uma sensação de que aposta com Os aposta influenciadores você vai... ainda não sonham. Com apostas, o cara tá lá atrás de uma Lamborghini e por aí vai. Então é toda uma bagunça que faz você ter um senso comum de que não aposta, você ganha, tá precisando de dinheiro, aposta que você vai ganhar. Então esse é um problema grande e a gente tem feito, até o IBJR fez no final do ano passado, né, uma campanha grande, tá, chamada Para Jogar Tem Que Ter Regra, tá, onde a gente trouxe vários elementos da regulamentação, explicando para as pessoas, foi rádio, TV, foi nas plataformas, foi uma campanha bacana que a gente mostrou um pouco disso. Olha, você tem que, é uma questão de diversão. Se você tem condições e vai de separar um valor da sua renda para o investimento, esse valor pode ser destinado para você se divertir através de uma aposta. Isso é fundamental. Nós estamos agora, né, trabalhando numa nova campanha, tá, que vai abordar muito a questão do mercado ilegal, mas vai trazer também essas nuances, né, da questão do investimento, né, tentar educar ali, explicar ali que dentro das casas regulares você tem ferramentas que te ajudam a manter esse controle, te alertam sobre tudo isso, e a gente vai lançar agora também em agosto. Mas é uma coisa muito complexa, e você vê um discurso de manchete, um discurso vazio, um discurso de interesses também muito complicado. Eu vou botar um pouco de fogo no parquinho aqui pra gente animar o negócio, né? Vamos dizer assim. A gente não tá aqui, será que é o sistema bancário que vai falar para nós que as bets que estão endividando as pessoas? O sistema bancário que no Brasil cobra, é o terceiro maior país do mundo em termos de spread bancário? Será que é o cara que vai lá no cartão de crédito, que fica enfiando, né, de um jeito ou de outro? É um pouco assim, a gente vê interesses de outros setores que começam a ganhar um espaço que vira mais um espaço ideológico, que vira mais um espaço de batalha. Você teve aí a turma do varejo reclamando muito também, sendo que dentro do varejo, quem está ganhando dinheiro é quem oferece o cartão ali das lojas pernambucanas, não é a blusinha, mas é o cartão. Então, assim, você vê um discurso muito ideológico e que passou do ponto, perde até a credibilidade, né? Outro dia eu estava falando numa entrevista, não, porque a Febraban, bacana, será que a Febraban mesmo está preocupada com o endividamento brasileiro? Então, assim, eu acho que as coisas têm que estar na sua perspectiva. É importante que a gente tenha elementos de educação, né? O IBJR faz a sua parte, nós somos contra, né, das nossas empresas, que a pessoa que não tenha disponibilidade de renda, não é para o cara pegar o dinheiro que dá pensão do filho, o dinheiro da escola do outro, o dinheiro da compra, não sei o quê, não é esse tipo de coisa. Tem a questão aí, para complicar ainda, história do Bolsa Família. Se o cara recebe o Bolsa Família e é porque ele precisa, não vou entrar no mérito aqui do programa, não é para o cara jogar nas apostas. Mas esse é um trabalho longo e é um trabalho difícil, que você, através da regulação, através da regulamentação, a gente precisa estar batendo nisso de maneira constante. E através da tributação a gente vai conseguir usar parte dessa verba exatamente para usar em campanhas educacionais em prol desse usuário, desse entendedor que vai jogar com mais ciência do que ele está apostando e como ele está apostando. De quem que é o interesse nesse caso, então? Porque aqui em 2024 teve aquela notícia de que 103 bilhões saíram do varejo e foram para as apostas, né? E aí todo mundo repercutiu amplamente essa notícia. É disso que você se refere? Aí tem um tema que é importantíssimo esclarecer. O Antônio trouxe, ele explicou ali o tal do GGR, né? O cara aposta 100, mas o return to player, ele recebe de volta desses 100, ele recebe 90. Então, 90%. Que sempre, 90 reais. Às vezes mais, né? até. Às vezes até mais. Online mais. Às Na vezes média, até mais. na Tá? média. Mas assim, para arredondar o número, se o cara joga 100, recebe 90 de volta, quanto que o cara gastou? 10. Agora vem o setor de varejo, o setor de banco, falar que o cara gastou 100. Um estudo infeliz do Banco Central, né, que não levou em consideração essa devolução dos valores, leva você a valores bilionários, entendeu? Pegou só o valor que foi depositado. Pegou no caso, só o valor que foi tá depositado. Você pôs 100 agora, depois você pôs 100 depois. Se você ganhou 180, em vez do ele falou banco que você gastou falar, 200. Ele falou que você gastou 200, tirou 200 do mercado.
Então, assim, existe um problema de desinformação grande, problema de interesse político, uma bancada aí da turma do varejo, uma bancada da turma bancária, né, do setor de bancos, trabalhando isso politicamente, para agora, né, imaginar que a Bets é o caos, tirou o dinheiro do mundo inteiro, tá na Bets, né? Mas a Caixa vai fazer uma bet agora também, A Caixa né? vai fazer uma Bet, mas se você for olhar bem, o faturamento anual das Bets é menor do que o lucro líquido de um dos maiores bancos do Brasil. Então, assim, vamos com calma. E deixa-me só fazer um comentário também. Esqueçamos tudo aquilo que possam ser interesses ou não. Quantas pessoas que tenham bom senso e que tenham uma perspectiva um bocadinho lógica sobre o mundo é que diriam que não faz sentido regulamentar uma coisa que as pessoas vão fazer na mesma? Tipo, com bom senso, eu vou conversar seja com quem for, a pessoa menos apologista de apostas, uma pessoa que não acredita em apostas, ok? Vivemos numa economia liberal, as pessoas tomam as decisões delas, já somos naturalmente escolhedores de tomar decisões que são da nossa liberdade e que nem sempre são perfeitamente ótimas para nós, certo? Quanta gente, se eu fosse falar realmente com alguém que é muito anti-apostas, eu diria, tá, mas a alternativa, aqui não estamos a falar de ninguém consegue bater assim, estalar o dedo e fazer com que ninguém queira apostar no mundo. Isso não vai existir. Isto faz parte do comportamento humano. Então, sabendo que não existe uma alternativa onde as pessoas não querem apostar e que as apostas vão sempre existir e que isso é uma coisa que atrai as pessoas, que as pessoas gostam de fazer, então qual é que é o melhor cenário? O que é o menos mal e o que é que vai fazer melhor? É um mercado regulado. Então, eu tenho muito poucas dúvidas que se eu estivesse sentado à mesa com as pessoas que são mais críticas do mercado de apostas, eu não conseguiria chegar a um common ground onde os dois concordaríamos que é muito melhor ter um mercado regulado e que se conversa e que responda a uma entidade pública e que paga dinheiro de volta que vai ser reinvestido na sociedade do que a alternativa da gente simplesmente não existir, as pessoas gastarem exatamente o mesmo nível de grana ou mais e acabarem ainda a ser roubadas por um monte de pessoas e acabarmos num cenário que simplesmente faz pior à sociedade do que o mercado regulado. Entramos muito nessa discussão, não, mas apostas são más. Está bem, eu não venho nem refutar que para alguém apostas possa ser mau. Eu apenas vou dizer que o que é o melhor cenário dentro daquilo que é realista. E o melhor cenário dentro daquilo que é realista é as pessoas apostarem em casas como a Sporting Bet, como a Betano, como a Bet Nacional, como um monte de outras casas que são reguladas, as casas que estão dentro do IBJR, porque isso é o melhor que a gente vai conseguir ter. A gente não vai conseguir fazer com que as pessoas deixem de ser apaixonadas por futebol e deixem de ser violentas com os amigos e falem mal com os amigos que são de outro clube. Isso é bom? Não é bom, mas as pessoas são sim. O ser humano é assim. E o Gui falou, apostas existem há milhares de anos. Diferente, bingos, vão cassinos. continuar existindo, sendo proibidas, não sendo proibidas, Exato. enfim. Depois podemos até falar de integridade esportiva nesse tema também, mas eu queria só falar, voltando aqui para a responsabilidade de jogo responsável, a campanha que a gente lança agora, recentemente, foi em começo de julho agora, com o Louco Abreu e um comercial muito legal, né, que fala ali sobre a brincadeira do louco versus responsável. Mais do que um comercial bonitinho, a gente queria que fosse uma plataforma de educação. Então o comercial a gente ficou muito feliz, para mim foi o que a gente fez de melhor. Eu estou quase 2 anos na Betano, para mim foi o que a gente fez de melhor. Mas mais do que o comercial bonitinho, o site, o nãometeoloco.com, tem várias informações que foi isso que a gente vai reforçar agora no IBJR também, falando o que é jogar responsável. Porque é muito fácil, jogue com responsabilidade, mas o que é? Vira paisagem essa frase. Vira paisagem, exatamente, é o beba com moderação. Não é beba com moderação, o que é? Quanto que é beber com moderação? Quanto é jogar responsável? Não é investimento, é diversão, ponto. Não é você não vai ganhar dinheiro com apostas. Não use as apostas para fazer investimento. É para diversão. Então, se você tiver uma reserva do seu dinheiro para diversão, divirta-se à vontade, porque é legal mesmo e vai ser bacana e você vai se divertir e esse é um ponto bem importante. A imensa maioria, por isso que a gente não gosta da comparação com álcool e cigarro, a imensa maioria dos apostadores são recreativos puros. Valores baixos, médios, mensais, muito baixos e sem nenhum risco de vício. A imensa maioria. Existe o vício? Existe. Tanto por isso que a gente faz uma campanha de jogo responsável e que aí a gente precisa dar o tratamento adequado para isso. São as ferramentas de autoexclusão, as ferramentas de controle de gastos, a ferramenta de controle de tempo. Então é a mesma coisa que o TikTok tem ali quando você está 1 hora e ele avisa, fala, você não está na hora de parar e de...
esse é o tipo de ferramenta que a gente tem para E eu diria que até é bem mais intenso o nível de... quando você entra dentro da parte de tecnologia, que a gente estava falando no início, a gente tem tanta modelagem hoje para conseguir identificar padrões de comportamento de vício. A gente consegue identificar a partir de N variáveis, criar um score, onde a gente tem uma taxa de acerto de uns 80%, mais de 80%, em identificar pessoas que estão com comportamento de risco. Olhamos para padrão de depósitos, volume de depósitos, valor de depósitos, velocidade de saque após aposta, quantidade de apostas feitas, se sai de um padrão, desvia de um padrão em que apostava só na sexta e no sábado e agora aposta na segunda, na terça e na quarta. Tem tantas coisas que a gente faz todos os dias para ir identificando esses desvios de comportamento e que nos permitem realmente fornecer um serviço muito mais seguro do que muitas vezes alguém que não tem uma restrição e lá está, eu também não gosto da comparação com o álcool, eu só trouxe no sentido em que são elementos onde quando as pessoas fazem demais não é bom, mas com moderação, na medida certa, entendendo o que é o propósito daquela coisa, faz todo o sentido. E quando pensamos em como é que utilizamos essa informação serve para várias coisas. Primeiro, lavagem de dinheiro. Primeiro, que é logo uma área que, inclusive, está muito bem coberta na regulamentação, onde a gente é obrigado, e não é só por obrigação, a gente faz porque quer, a gente é obrigado e faz porque quer reportar à entidade reguladora quando identificamos algum tipo de atividade estranha de lavagem de dinheiro. A gente olha para pessoas que são politicamente expostas, a gente começa a identificar e tem dentro da regulamentação uma obrigatoriedade da gente conseguir verificar os fundos, a origem dos fundos financeiros que as pessoas estão a utilizar para fazer apostas. Então a gente faz investigações que a gente depois reporta ao COAF, caso identifique algum tipo de padrão. Quando tem algum tipo de manipulação de resultado, a gente também é obrigado e também faz automaticamente, porque também não é bom para o nosso negócio. Claro. E aconteceu recentemente, vários reportes das casas então, mesmo fazendo... Na verdade, somos nós que protegemos. Exatamente, porque a gente não tem também nenhum interesse que isso aconteça. Então, não manipula o jogo e perde a imprevisibilidade. Não é só isso, é também porque os caras vão... Estão fraudando a gente. Está fraudando a gente. Então, então essa margem, esse return to player fica negativo para nós. Então... tem a questão de lavagem de dinheiro, tem a questão de source of funds, tem a questão de manipulação de resultado e depois tem toda a componente de ludopatia, que são scores, que a gente, por exemplo, dentro da Entain tem uns scores muito avançados que se chamam ARC, que é um modelo, é uma modelagem a partir destas variáveis todas, onde a gente estabelece um score a partir do qual, imagina, vou inventar aqui os números, tá? Vai um score de 0 a 10. E a partir do 4, a gente manda lá uma mensagem no produto a dizer, olha, tens a certeza que está tudo bem, não sei o quê, se não tiver, está aqui uma linha para tu ligares, caso não esteja tudo bem. A partir de um nível mais superior, a gente faz um bloqueio de limite de depósito. A gente diz, olha, amigo, estamos a identificar aqui algumas coisas, se precisares de alguma coisa, liga, mas neste momento a gente vai fazer um limite de depósito mensal. O next level é suspensão do depósito. Olha, não sentimos que olhámos para aqui, o score atingiu ali um nível já preocupante, então a gente bloqueou a tua capacidade de fazeres novos depósitos. E tem até suspensão de conta. Isso está na regulação? Eu acho que Ou tem. É só Sporting Bet que faz não isso? tem nesse detalhamento tão grande. Mas é importante, né? Mas eu acho que todas as empresas têm Isso. alguma coisa disso e existe na regulamentação, corrijo-me se eu estiver errado, Fernando, uma lógica onde nos é pedido que a gente tenha algum tipo de modelo para fazer esta identificação. Mas todos nós, por querermos, a gente vai lá e a gente olha para estas pessoas e a gente retira da plataforma. A sustentabilidade da indústria, que o Fernando falou muito bem, a gente precisa proteger o usuário. Exatamente. Nós precisamos proteger. Como eu falei, é um número pequeno, percentualmente. Mas num país como o Brasil, de 200 milhões de habitantes, qualquer pequeno ponto percentual é muita gente em número absoluto. E quando acontece, assim como acontece em outras, vício digital, pornografia, álcool, o que for, ele é ruim. Ele afeta não só a pessoa, ele afeta a família. Então, parte do trabalho que a gente está fazendo agora é como é que a gente trata a família da pessoa que eventualmente teve algum problema. Que informação aquela pessoa pode ter em relação a isso. Vocês atuam diretamente com isso? Vocês têm programas a gente tem identificações e agora está começando a criar os programas educativos para fazer isso, que são fundamentais. O Não Mete Louco, ele é uma plataforma de longo alcance agora, ele começa com a parte mais
mais básica de quais são as ferramentas que a gente já tem na plataforma, e aí por uma questão até de legislação hoje única, não pode uma outra pessoa excluir. Então não pode vir o pai excluir o filho. Isso nunca pôde, na verdade. Nunca pôde, então é a pessoa que tem que se auto-excluir. Então isso acaba, a gente tem que educar aquela pessoa para fazer. E é uma fonte de problemas várias vezes que as pessoas dizem, eu fui lá, eu pedi para excluírem esta pessoa, só que a gente não pode, nem está certo fazer isso. Porque imagina, podes até não ter problema nenhum, e depois vai lá alguém por ti e diz que tens que excluir esta pessoa. Não tem como. A mulher acha que o marido tá jogando muito, vai lá e pum, exclui. Não é pra tá aí. a taxa está em 2% hoje da população brasileira. Menos, eu diria que menos. Eu não tenho esse número a média tão... É que algumas pesquisas dizem 1,8. Não da população brasileira, da população de apostadores pode até ser algo próximo disso, mas eu diria... Tem alguns números de mundo que falam 1,4. E a definição é muito complexa, não é? Complexo. Porque é um bocadinho como quando a gente vê, por exemplo, o que é a definição de alcoolismo. Eu não sei se vocês já viram, é sempre assustador para quem gosta de uma cerveja, porque fala que a partir do 3º copo de vinho por semana a gente já é alcoólatra. Então, é essa ideia que é estabelecido pela medicina. Então a gente vai lá e olha. Eu acho que aqui é sempre aquela coisa que é muito difícil de identificar exatamente o que é. Eu acho que nós, como operadores, o nosso papel tem que ser de ser proativos. Vocês vão ver que a gente está aqui a falar há 1 hora. A gente em nenhum momento comentou de ter uma perda financeira de 40% de um ano que a gente tudo arrecadava e agora perdemos 40%. Porque a nós não interessa. Porque a gente sabe que o jogo que a gente está jogando é um jogo de sustentabilidade, é um jogo de longevidade. E para isso a gente precisa de um mercado onde as pessoas entendem exatamente o que é que são apostas esportivas e o que é o jogo, que as pessoas entendem os limites, que as pessoas entendem o que é a intenção que me deve levar a fazer uma aposta ou a jogar um jogo, e a partir daí a gente cria uma sociedade que consegue conviver com uma coisa como consegue conviver com praticamente todas as áreas que no extremo conseguem levar-nos a lugares menos bons. E aí deixa eu aproveitar esse ponto que o Antônio trouxe da aposta esportiva e fazer um pouco a conexão. Eu sei que vocês são uma plataforma Sporting Bet, Betano, a Bet Nacional, que acabam focando na aposta esportiva, como vocês já falaram aqui diversas vezes. Mas a gente sabe que tem o outro lado. E talvez até esses vícios, esses problemas acontecem até mais, porque como o Antônio falou, tem uma janela até a aposta esportiva, né? Não é ilimitado. Você não aposta 10 vezes no jogo do Palmeiras que vai acontecer hoje à noite. Então assim, normalmente a outra parte do iGame, dos jogos ali, aviãozinho, o tigrinho, e tal, tem de repente ali um problema maior até. Vocês acham que no futuro, e aí já caminhando aqui para a nossa parte final de falar de futuro aí desse mercado, vocês acham que vai ter uma separação mais clara de apostas esportivas e cassino online, ou não? Toda a plataforma que faz aposta esportiva, ela precisa do cassino online para se manter, ou a tendência é ter essa separação mais para o futuro? Respondendo aqui primeiro, eu não acredito na separação, acho que vai ser tem um potencial de crescimento do gaming até maior, e é só ver a quantidade de pessoas que jogam jogos de passatempo digital mesmo. No final das contas, quando a gente fala do cassino, dos jogos online ou do cassino online como uma plataforma de diversão, ele é um passatempo como o Candy Crush, o Disney Emoji ou... Eu penso sempre no Candy Crush e todos monetizáveis. Inclusive, em todos compras coins e compras vidas e coraçãozinho. No FIFA podes gastar para montar um time 30 campeão. Salários para teres as Ultimate Cards todas. É gamification. E se a gente voltar no lá Call of atrás... Duty de jogo, você compra a arma, você compra o skin no ali Fortnite, que você vai botar. você compra o skin, no compra... PUBG você compra a minha, enfim. E se a gente voltar lá atrás, os videogames já foram o maior vilão. Os videogames, não fica no videogame que você não vai fazer exercício saindo de casa. Nós que somos mais antigos já ouvimos isso com certeza. Então, da forma que é hoje, é um passatempo. E aí isso, se for controlado, se for de uma forma responsável, você pode apostar valores baixos. É um passatempo divertido. Mas e é aí, um passatempo aí é um passatempo que vocês acreditam que a gente dificilmente vê, normalmente, esses casos que a gente até viu na CPI, ligados à aposta esportiva. A não ser quando tem um de manipulação e tal no jogo, que aí vocês até, Sport Radar, vocês avisam quando rola exatamente para evitar. Mas normalmente o caso desses influenciadores que acabam fazendo até casas ilegais é com o jogo do Tigrinho, contra o jogo. Mas é muito curioso isso, porque também são as histórias que são mais mediatizáveis. Nós, por exemplo, somos realmente muito focados em esporte. Mas eu tenho a sensação que muitas vezes esse tipo de histórias de pessoas que ficam vendendo curso de tigrinho, isso é um universo que para nós é surreal.
para nós é surreal quando vemos essas histórias e quando do nada descobrimos que há alguém que podia estar a vender a nossa plataforma olha, vem jogar este jogo vai-te dar aquilo, paga 50 reais, faz-me o Pix que eu ensino-te como ganhar. Nós não é só que não apoiamos isto, nós proativamente fazemos um esforço, às vezes até coletivo, de tentar garantir que esses caras nunca falam de nós, porque é a pior coisa do mundo, tipo, para nós e porque é mau para o consumidor. No fim do dia a gente é uma marca B2C, e se há uma coisa que eu aprendi na Amazon é que tipo, o foco tem que ser no consumidor, e se nós entregarmos valor para o consumidor, se nós entregarmos momentos divertidos, e a diversão ela pode ser muitas coisas, a diversão pode ser só eu divertir-me, mas pode ser o êxtase de eu estar numa final de um Mundial de Clubes, nenhum time brasileiro passou, mas eu estou animadaço e fico ainda mais animado se eu apostar que o Chelsea vai ganhar ao PSG. Então é uma enaltação de um sentimento que realmente é uma coisa que é uma coisa biológica, pode ser muito divertido, e o jogo é a mesma coisa. A gente tem essa coisa. Quantas vezes vocês chegam a casa e dizem, eu aposto que eu vou chegar primeiro, eu aposto contigo que o teu pai vai ficar chateado com a tua mãe, eu aposto. A gente está sempre, faz parte. Então nós não temos nenhum interesse com atores que procuram aproveitar-se das pessoas, e muito menos no Brasil, onde existe realmente uma sensibilidade ainda maior, porque estamos num país que tem muita fragilidade social e a gente tem que ser consciente que aqui temos que ter ainda mais cuidado. Por isso é que eu acho que a regulamentação também foi tão bem escrita. Só um ponto importante, acho que o Fernando pode falar um pouquinho sobre isso também, que você tem razão, é muito mais fácil hoje montar uma casa ilegal de cassino, de gaming, do que de apostas esportivas, muito mais, incomparável. E aí o prejuízo pode ser ainda melhor. É possível fraudar o jogo, o RTP que o Antônio comentou, né, que é o retorno ao jogador daquele, isso é auditado pela regulamentação. Então existe uma certificadora de que aquele jogo tem exatamente o RTP que ela fala que tem, normalmente 97%, 96%. A regulamentação exige o mínimo de 85%. Não, mas a gente nunca chega a gente nunca chega lá. O hoje RTP médio é 97, 98. Não, é mais alto. mais no até. casino o RTP é bem maior até do que no esporte. Isso, no esporte a volatilidade é muito maior, porque acontece uma zebra e tudo pode acontecer. No esporte você joga uma, no cassino você joga no várias, esporte né? tens Então vários dias precisa ter um negativos. RTP maior Pode ter dias também. negativos. Esse é o ponto. No esporte, a casa pode perder também, porque é uma questão de resultado de Chelsea jogo. ganhando o Mundial exatamente. agora. Não foi? Por exemplo, Sim. se tivesse acontecido no domingo agora... O PSG ganhar 2-0 no primeiro tempo... Não, tinha uma coisa pior que podia acontecer. O Chelsea abrir 2-0, e todas as PSG nossas ganhar. casas pagariam antecipado o Chelsea. A Com gente uma odd paga, muito grande. vocês pagam também, certo? Sim, sim. Nós pagaríamos todo mundo que apostou no Chelsea. Se o PSG vira e vence 3-2, todo mundo que apostou no PSG também ganharia. E aí Aí é um prejuízo gigantesco. Isso pode acontecer, né? A aposta esportiva é ganha e perde aleatoriamente, realmente aleatoriamente. Nesse caso, o cassino é uma no segurança cassino, ali? No cassino ele é um RTP certificado do jogo. O que os ilegais fazem? Eles fraudam esse RTP. E aí eles levam esse RTP para 50%. Ou diminuem, do caso do consumidor. Então ele nunca ganha. Ele vai lá no influenciador, usa uma conta demonstração e fala, olha, vem aqui que 100, o Tigrinho tá pagando muito, o Tigrinho tá pagando ganha muito. Exatamente, o Tigrinho tá pagando muito, o Tigrinho tá pagando muito. Quando ele vai lá, o Tigrinho não paga nada e, pelo contrário, ele tá fraudando aquele... E normalmente são isso, ele cria um site que não tem o bet.br, aquele site em determinado momento ele vai ser derrubado, mas o estrago tá feito quando... Isso a gente precisa... que seja que a população seja educada para não cair nesse golpe, porque é um golpe, não tem outra forma de falar, é golpe, e a gente precisa que o governo efetivamente consiga identificar quem são, porque se você não usa, e aí vamos voltar na questão de bancos e Febraban e Banco Central. Eu ia comentar isso. Se você usa o Pix para fazer esse in e out, o Pix para mim é isso é rastreável de alguma forma. Para onde foi esse dinheiro? O Fernando falou bem, jogando fogo no parquinho. Para onde vai esse dinheiro? Eu acho que a gente hoje tem, voltando à tecnologia, mais fogo no parquinho. Vá. A gente hoje tem capacidades tecnológicas para coisas absolutamente surreais. A gente fala muito em AI e LLMs e falamos de um ser que é mais inteligente do que nós e estamos a lidar com uma tecnologia que realmente vai mudar as nossas vidas nos próximos 15 anos. E ao mesmo tempo não conseguimos corretamente traquear exatamente de onde vem um Pix e para onde vai um outro Pix. Que tem uma chave clara. Que tem uma chave, tipo, a mim parece-me que tanto
espero, e é o que a gente puxa muito para o IBJR fazer por nós, que é junto do regulador garantir que o regulador vai atrás de todos os provedores de pagamentos e que diz, amigo, se nós identificarmos que há uma chave Pix que vem de um domínio que não seja .com.br, .bet.br, acabou. Se identificar que há algum content provider, que são os fornecedores dos jogos, que está provendo um conteúdo, um jogo, que também vamos dizer, são 10 grupos que dominam 95% do mercado. Se algum desses grupos que está a trabalhar com uma das casas ilegais, amigo, acabou, bloqueado. A Anatel, a gente no ano passado, eu lembro perfeitamente, foi no Euro, eu estava em Barcelona vendo a semifinal Portugal-França. Portugal perdeu. E eu lembro do intervalo, eu ligo ao Guilherme e eu digo, Guilherme, foi na altura da Loteros, onde a gente estávamos todos sendo bloqueados no Rio de Janeiro. Então, existe a capacidade tecnológica para fazer uma movimentação coletiva entre a Anatel, as PSPs, os bancos, etc., para garantir que isto não acontece. Então eu acho que também faz parte do timing do regulador, eu não quero criticar o regulador, porque acho que eles próprios fizeram um trabalho tão intenso e estão a lidar com tanta coisa, há tanto projeto de lei, há tanto trabalho para fazer do lado deles, que eu acho muito bom o trabalho do regulador da SPA. Então acho que é muita gente chegar lá com eles e dizer assim, gente, qual é o próximo passo da listagem de coisas que a gente pode sugerir para fazermos esta fiscalização e garantirmos? Porque eu te garanto uma coisa, eu acredito que hoje nós conseguiríamos acabar com o mercado ilegal 80, 90% com tecnologia que já existe. É isso. Que é uma fatia de 49% estrangulando exatamente onde você dá, né? Nós temos no IBJR um trabalho que a gente faz contínuo, já faz algum tempo, que é uma coleta de denúncias, né? O que a gente faz? Tem uma pessoa lá que vai, né, associado a uma tecnologia básica, que vai pesquisar ali e demonstrar essa operação. Falar, olha, entra lá, achei um site legal, entrou lá, já documento, olha, entrei, fiz aqui uma aposta, tentei fazer um Pix, fiz um Pix, pum, ele documenta qual é a instituição financeira que está fazendo esse Pix, para onde vai esse Pix, quem vai receber, coisa e tal. Tudo isso é documentado e a gente monta esse relatório que a cada 15 dias nós encaminhamos para as autoridades, para a SPA, com um dossiê, assim, com todo esse cuidado, né, para que a SPA investigue realmente e confirme, mas é um dos trabalhos que a gente tem feito, que tem aí, acreditamos nós, que tem trazido aí algum resultado, porque acontece, você vê uma quantidade enorme de sites diferentes utilizando uma quantidade muito pequena de provedor de pagamento, de instituição de pagamento para fazer a coisa. Então, o que o Antônio falou, são esses 10, são esses poucos. Se você olhar até recentemente, 2 semanas atrás, 1 semana e pouco atrás, tinha essa questão do escândalo aí do Pix, que teve todas estavam envolvidas. Das 7 ali, pelo menos 4 estavam envolvidas com apostas ilegais, né? Que processavam também pagamentos para apostas ilegais. Então, acho que esse aperto aí que o Antônio colocou é um aperto importante, e é por aí que segue o futuro. A SPA faz um muito bom trabalho, mas eu acho que assim, a gente, né, tem que caminhar para garantir essa sustentabilidade, para garantir que esse mercado vá para o caminho certo, porque ir para o errado é pior não só para a gente, mas... Só para adicionar um ponto, a gente falou da SPA como reguladora, a Secretaria de Prêmios e Apostas, mas nesse caso, por exemplo, ela não tem muito o que fazer. Ela não tem o que fazer. E o caso que o Fernando citou da fraude do Pix, que aí acabou explodindo para um negócio muito maior, e aí sim usaram toda a tecnologia simples, identificaram quem eram os provedores de pagamento por trás e bloquearam. Indiretamente nós somos beneficiados por isso, porque 3 ou 4 dos principais que a gente estava reclamando há 4 meses, 5 meses, apareceram na lista e foram cortados. Mas precisou acontecer isso. Precisou acontecer um negócio muito maior e talvez, de novo, também é meio complicado falar isso, mas se tivessem bloqueado lá atrás, por conta das apostas esportivas que a gente vinha identificando que tem coisa errada aqui, talvez tivesse complicado para executar o golpe. Quantos outros golpes são executados que são menores e não aparecem, mas que são usados os mesmos mecanismos das apostas esportivas? Daí educação, sobretudo até o trabalho ali em Brasília, que eu acho que é muito importante, porque quanto mais as pessoas que estão por trás do poder político conseguirem entender realmente como é que este ecossistema funciona, como é que elas podem atuar, melhor elas vão trabalhar em prol. A gente vive mais ou menos vive tranquilo com a ideia de que
todo mundo se envolva muito, porque a gente acredita realmente que no futuro o legal é aquilo que faz sentido para a sociedade. Então somos os primeiros apoiantes a dizer, bora trazer a informação verídica, transparente, para todo mundo ver, para que saibamos realmente qual é a história, para depois podermos agir sobre ela. É isso, tem dois educacional. Tem o educacional ao usuário, apostador ali ao B2C, como vocês falaram, e tem o educacional ao governo, à mídia, às empresas e tal, para entenderem também que existem mecanismos de fazer um jogo responsável, um jogo legal, né? E assim como foi na regulamentação, que a gente usou muitos exemplos do exterior para chegar na regulamentação, nós temos, especialmente as empresas globais, temos conhecimento de outros mercados que também já tiveram. Passaram por problemas parecidos nessa ajudar. fase de amadurecimento do mercado, né? Exatamente, nenhuma dúvida. Renan, tem mais uma aí do seu lado. Eu vou fazer a última aqui pra gente encerrar. Não, Faz aí depois. Fernando, CPI das bets, você acha que acabou em fichas? Olha, eu acho que é uma pergunta difícil, vamos dizer. É difícil ali você... O que eu senti muito ali foi um desconhecimento enorme da situação. Sabe? Um desconhecimento enorme da situação. Mais uma vez, educação. E foi triste. E, infelizmente, né, no Congresso, e às vezes você está muito mais na retórica, né? Você está batalhando ali para ganhar a eleição ano que vem, você não está realmente preocupado com muita coisa. Então, assim, eu acho que assim, ela poderia ter, né, trazido aí resultados mais benéficos, poderia ter atacado pontos mais interessantes, mas assim, eu acho que ela nos trouxe um pouco, botou na nossa cara, assim, do setor, né, por mais que não seja, entre aspas, assim, poderia pensar que não é a nossa obrigação, né, ensinar, mas a gente está falando assim, olha, gente, é importante a gente mostrar que a parte séria, o setor existe uma parte séria, que tem todo um impacto socioeconômico importante, positivo, né, que tem uma cadeia, um ecossistema enorme por trás, é sério e a gente precisa levar essa informação para essa turma. Tem uma turma que é séria e que joga um jogo bem feito através da regulamentação. Esse wake up, acho que foi importante ali a gente acompanhar isso, porque aí a partir disso, nosso trabalho do dia a dia, de engajamento com os stakeholders de Brasília, até agora da campanha, a ideia qual é? Gente, vamos levar a informação, vamos educar, vamos levar a informação, porque aí eu acho que é a melhor maneira de você conseguir equacionar o problema e deixar o setor um setor sustentável para o futuro. Posso dar um pitaco rapidamente nessa dessa? Pode, já me responde se você patrocinaria a Virgínia depois de tudo. Ao final só com as perguntas difíceis. Só um palpite rápido sobre a questão da CPI. A gente realmente estava esperançoso que fossem endereçar alguns pontos importantes ali, especialmente em relação ao mercado ilegal, que acabou no final das contas não acontecendo, mas no final das contas mesmo não vai ser uma CPI que vai resolver. O Congresso e o Senado ele têm funções importantes, fizeram a regulamentação, tem ajustes a serem feitos, tem a questão de fiscalização e punição que eles precisam também cobrar um pouco, porque o Legislativo tem que cobrar o Executivo no final das contas que isso efetivamente aconteça. Mas não vai ser uma CPI, ou não vão ser os deputados e senadores que vão conseguir investigar algo nessa linha. Isso é trabalho de Polícia Federal, isso é trabalho de Ministério Público, isso é trabalho de outras que são as entidades governamentais que efetivamente fazem isso. O caso do Pix, do golpe agora, quem resolveu não foi o deputado ou o senador investigando, porque não é o trabalho do deputado ou do senador investigar. Quem resolveu é a inteligência de Polícia Federal indo na dark web, indo longe, indo profundo para chegar. Então, e com a autonomia para pedir as coisas que precisa para poder fazer a investigação. Exatamente, para fazer o que tem que ser feito. E aí tem que ser, não é midiático, não é na TV Senado, não é com bravatas, é com trabalho escondido, com trabalho silente, com trabalho confidencial para chegar nos lugares certos e fazer o momento certo. Então só esse ponto sobre a CPI. Eu falei brincando na questão da Virgínia, mas nem tanto, porque acho que assim, a minha pergunta é mais no sentido de que eu acho que a CPI ficou muito focada nos influenciadores e no papel ali que eles tiveram ali daquela, que eles chamam do cashback da desgraça, daquela coisa, até entender isso. Hoje, vocês têm esse foco em influenciador ainda? Como é que tá isso? Temos, todos nós usamos. Eu acho que um ponto importante para a questão da Virgínia também, a Virgínia não pode virar o tigrinho, virar o aviãozinho que
ela não pode ser o exemplo ruim de influenciadores. Ela fez de algumas formas erradas, não foi só ela que fez isso. Isso também não tinha regras. Ela fala isso no CPI, falou, ninguém me falou. Ela o que afronta era. os caras, né? Não sei nem se seria uma afronta. Ela simplesmente fala. Ela falou: olha, ninguém me falou o que podia fazer ou não. E aí me ofereceram dinheiro. O negócio é legal. Me falaram para fazer aquilo e eu fiz. Hoje, ela fala, talvez eu não tivesse feito entendendo o que era o momento, e aí isso vem de um aprendizado de toda a indústria. Então, eu acho que a gente não pode transformar a Virgínia ali na vilã da história toda, até porque foram muitos influenciadores que fizeram, foram muitas casas, que umas até hoje legalizadas, que acabaram usando o artifício para isso. Então, acho que aqui é um pensamento para o futuro. Falando de influenciadores, a gente tem influenciadores, nós em particular não trabalhamos com gigantes, enfim, é um pouquinho diferente, a gente tem mais setoriais, né, e táticos do que influenciadores gigantes, isso, ali, mas de novo, por uma estratégia da Betano, mas ela influencia pessoas, nenhuma dúvida, né? Enfim, por exemplo, para uma campanha de jogo responsável, a Virgínia seria talvez maravilhosa, de falar, olha, vamos parar aqui. Aprendi. Vamos parar aqui, vamos falar sobre isso? Exato. Vamos voltar. Ela poderia ser Tá aí a dica, hein? Próximo... Alguma dúvida de que alguém pararia para ouvir a Virgínia nesse sentido? Pessoas que precisam ouviriam a Virgínia, ouviram lá atrás e podem ouvir de novo. Então, eu definitivamente não demonizaria nesse sentido. Eu acho que tem... Hoje, para cassino, eu certamente não usaria a Virgínia, e ela certamente não faria, com toda razão, porque não precisa disso e seria tocar num vespeiro que não precisa. Agora, vamos inverter o processo e vamos fazer um negócio de, quem sabe, né? Então, e no IBJR, por exemplo, uma campanha de jogo responsável pode ser um caminho. Se a gente tivesse dinheiro para pagar a Virgínia, hein, Fernando? Tem isso também. É isso, dá pra ter o... Podes financiar, tu desta ideia, tu financias. Atrás de grandes ideias vem grandes. Exatamente. Né? E aí, pessoal, pra gente terminar então, queria ouvir... Viu, Virgínia? Só que eu puxei o assunto aqui. Não queria ouvir de vocês esse futuro, né? Esse futuro do mercado, aí o que vocês enxergam como próximos passos aqui do mercado brasileiro, até o regulatório também. Eu acho que tem dois fatos que eu achei bem interessantes que eu li recentemente. Tem um post, já tem algum tempo, que o Antônio fez em alguma rede social dele, não lembro se foi o LinkedIn ou o Instagram, que ele falou muito sobre a questão do término, daquela questão de aposta fácil, de bônus para ganhar e tal, e o Antônio foi um dos defensores até do término dessa iniciativa para angariar usuários, e fala, cara, tem outras ferramentas para a gente angariar que não precisa ser essa, ludibriando ali de repente o usuário. Então ele foi um dos grandes defensores. Vocês acreditam que o próximo passo do mercado, que a gente falou muito aqui de educação, é de entender realmente que você não precisa, porque, e aí pegando o Fernando aqui, dentro das casas reguladas, a gente tem muitas casas menores, talvez, não no top 10 aí, como vocês falaram, que ainda usam desses artifícios. Então, vocês acreditam que nos próximos meses, nos próximos anos, como é que vão ser essa organização do mercado, né? E até para que a gente sabe, como vocês falaram, não vai proibir. Proibir não existe mais. Senão vai virar até um jogo do bicho, vai virar uma coisa ilegal, uma coisa que vai trazer mais problemas para a sociedade, de repente, do que a manutenção de uma forma regulada. Então, o que vocês enxergam com esses próximos passos e esse mercado que hoje está tão inflado, ele vai realmente ter uma sanitização, uma higienização e uma limpeza, não só educacional para o usuário, mas também de empresas que estão atuando nele? Eu vou primeiro, eu acho que vou comentar em dois aspectos. No aspecto de mercado, se vai ter consolidação ou não, eu acho que é uma componente interessante, porque acho que apesar de tudo, todos vendemos uma commodity, ao contrário do streaming, eu faço sempre paralelismo, ninguém é dono de um conteúdo, todos nós meio que vendemos os mercados e os jogos então a experiência passa muito pela forma como a gente torna a UX fácil, torna o depósito fácil, o pagamento e tudo mais, e é na nuance que a gente ganha ou perde. Então parece-me ser um tipo de mercado que com o tempo terá algum tipo de consolidação, sim. Mas acho mais interessante do que isso é o que é a visão de longo prazo. Para mim, a visão de longo prazo para o mercado de apostas no Brasil é onde o mais é maior do que o menos. É onde o impacto socioeconómico para o Brasil é positivo mais do que ele é negativo. E hoje pinta-se como se ele fosse muito mais negativo do que ele é positivo. E eu acredito que existe um mundo no qual as pessoas enxergam via educação, via tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, onde as pessoas entendem que o reinvestimento na sociedade, o investimento direto que é feito em infraestrutura e em esporte e em pessoas e em empregos e tudo mais,
a diversão, a animação que traz ainda mais exaltação e mais paixão, por exemplo, ao esporte. Que esses elementos todos são absolutamente esmagadoramente maiores do que a parte menos boa que, hopefully, via regulamentação, via as ferramentas que nós temos, via um aprimorar da nossa tecnologia, a gente consiga reduzir cada vez menos a parte má ou menos boa e cada vez amplificar mais a parte boa. E eu, apesar de achar que nós já estamos aí, no mercado regulado... Não somos percebidos assim. Não somos percebidos assim, mas consigo imaginar um futuro onde daqui a 5 ou 10 anos é muito claro para as pessoas que o mais é muito maior do que o menos. Concordo plenamente, enfim, com a questão um pouco ali da consolidação. Acho que tem um ponto que a gente falou lá no início, a gente acabou falando pouco, e até de tecnologia, a questão do Know Your Customer, né? Toda a complexidade que foi. Hoje é mais difícil abrir uma conta numa casa de apostas do que num banco digital, muitas vezes. E isso é bom, no final. A gente passou a ter uma aquisição muito mais saudável. A gente tinha muitos fraudadores que vinham e criavam contas com bots, enfim, isso morreu. Isso, não sei como foi lá pra gente, que nós éramos um dos maiores alvos, por ser tão grande, enfim, às vezes passa despercebido. Isso acabou, porque com a identificação do usuário, isso fica muito mais saudável, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa real e a partir daí tudo que vem. O que acontece, a união dessas duas coisas, o fim do bônus, como você comentou muito bem, foi algo que a gente não falou e que mudou muito do mercado, sim. E a identificação do usuário, antes as pessoas que tinham 10 contas, 15 contas, porque um dava 500, outro dava 100, outro dava 1.000, outro dava 3.000, outro dava 50 rodadas, outro dava 10, ele ia lá e ficava só brincando nisso tudo. Quando ele percebeu que isso acabou e que agora não faz sentido ele ter 10 contas, porque dá um baita trabalho, ele prefere ter 2, e ele vai muito mais próximo do que acontece com os bancos, que é a questão da principalidade. Ele tem as pessoas têm 2 ou 3 bancos e tem um banco principal onde ela deixa o dinheiro dela. Muito provavelmente nas bets isso deve acontecer no passar do tempo. A partir do momento que estiver mais educado, mais acostumado com uma ou outra, ele vai escolher 2 ou 3 empresas e vai consolidar o dinheiro dele naquelas empresas e o volume de apostas ali. Então, e aí eu acredito que sim, aquelas que hoje estão no top 10, top 15, devem começar a consolidar e top 7, top 5, top 8, deve ficar com 80%, 90% do mercado. Boa. Fernando. Do lado, olhando aqui com os óculos institucionais, né, da questão da regulamentação e puxando o gancho ali da percepção, né, que hoje o setor tem, que infelizmente é uma percepção negativa, eu acho que nós estamos aqui nesse momento, e deve durar aí algum tempo ainda, num ponto de inflexão, né, retomando um pouco o que eu trouxe no início. Um ponto de inflexão que é, assim, se a gente deixar, né, essa percepção se transformar em elementos factíveis que vão piorar a regulamentação e estrangular ainda mais quem está tentando fazer o negócio corretamente, aí você vai ter um futuro aonde você vai ter realmente no raciocínio ali do Antônio, né, na coisa do mais positivo do negativo, você vai ter um futuro onde você pode chegar numa conta mais negativa, e isso é ruim para todo mundo. Agora, a questão é, se você conseguir, né, dentro desse processo, e esse é o nosso objetivo do Instituto, levar a informação, levar que as decisões de regulamentação têm que ser aprimoradas, que sejam, mas em base a fatos, em base científicos, em base à informação correta, e não em base à sensação ou à percepção, por aí vai. Isso é um processo que deve evoluir e eu acredito que a gente tem tudo, estamos trabalhando para que esse processo vá na direção correta e essa atividade no Brasil traga aí, além da diversão, além de tudo, né, uma contribuição socioeconômica positiva para toda a sociedade. Muito legal, muito legal. Eu ia fazer uma última mais leve aqui, só para perguntar para vocês. Vocês acreditam, a gente fala muito sempre quando fala de cassino, de jogos online, de Las Vegas, né? Vocês acreditam que, e tem aí na onda da regulamentação, a tentativa de bingos, cassinos, até físicos, tentarem pegar um pouco essa onda da regulamentação e tentarem legalizar também no Brasil. Vocês acreditam em locais físicos também no futuro ou não? Vocês acreditam que o ambiente digital, que hoje é o que está regulamentado, é o que tem acontecido, ele vai se perpetuar,
Ou vocês acreditam que sim, vai ter o físico atuando ao lado, de repente espaços físicos para jogar, para as pessoas poderem apostar ou até jogarem online outros tipos de jogos? Falar muito rápido aqui sobre esse, eu acredito que são duas coisas diferentes e podem coexistir, com certeza absoluta. Podem coexistir se tiver. São talvez até públicos um pouco diferentes e com comportamentos diferentes. Então, o online ele vai existir sempre, ele tem uma função, e o físico ele é outro tipo de experiência, outro tipo de interação. Se eventualmente for legalizado e se iniciarem novamente os cassinos físicos, eu acredito que tem espaço para todo mundo sem muito sofrimento. O Antônio quer comentar alguma coisa? Concordo, e já tocámos muito nisso. A proibição, na minha opinião, é sempre uma fórmula de não sucesso. Então, legalizar da forma correta é sempre muito melhor do que ter pessoas jogando na mesma em lugares clandestinos e tudo mais. Então eu vejo com bons olhos isso, e a gente falou muito aqui da competição e tudo. Eu acho que quanto mais competição ela é boa para o consumidor final, ela faz bem ao mercado, por isso é que a gente todos temos relações também saudáveis, e acho que apesar de haver aí algum espaço de competitividade até entre o físico e o online, eu consigo imaginar perfeitamente os dois a coexistir. Então, Fernando, você acredita que essa instituição das 14 casas de apostas aí que estão no IBJR não tem essa rivalidade, vamos dizer, entre o físico e o digital, né? Vocês não acreditam que eles estão tentando pegar e na onda da regulamentação bem sucedida do digital para poder embarcar, né? Eu vejo muito mais a questão de existir espaço para eles. Eu não acho que esteja aí querendo puxar daqui para embarcar ou não. Existe aí, eles estão aí numa batalha grande, regulatória, né? No Brasil se regulou primeiro online e depois está aí na iminência, eventualmente, de ser aprovado. Pelo menos tem muita força para isso, para que seja aprovada uma regulamentação aí para os cassinos. Mas acho que o importante se existe, tem que ser regulamentado. Sendo regulamentado, tem que buscar que a coisa funcione e proteja o vulnerável. Proteja o apostador vulnerável e traga o ferramenta de proteção. Porque senão, como essa história de proibir ou de fechar os olhos para o que existe, não vai ajudar ninguém. Não vai resolver o problema. Perfeito. Eu sequestrei aí o seu espaço aqui no Tech Inverso, Renan, então, por favor, fique com a honra de fechar aí. Eu vou fechar, mas eu preciso fazer uma que o papo tava tão bom que a gente passou batido, e eu vou fazer pro Guilherme, mas se você quiser complementar também, Antônio, pode fazer, pode falar. Que você falou da segurança, e você falou... Aqui no Tecmundo a gente fala muito de segurança, de cibersegurança. A gente tem aqui um dos maiores corpos de jornalistas que trabalham com isso do Brasil. E eu vejo pouco ataque que sai na mídia, o vazamento de dados que sai na mídia o que sai na mídia. Eu vejo, uma hora, quem sabe, vai chegar na sai gente. Um pouco na mídia, não quer dizer que aconteça um pouco. Não, espero que não, mas pode ser que chegue, né? O último que eu vi foi de uma outra casa, que acho que não vale a pena aqui citar. Mas vocês estão recebendo um maior volume de ataques depois de tudo que aconteceu, de regulamentação, de CPI, de estar na mídia, de estar o tempo todo falando, e claro, das campanhas que vocês fazem. Está aumentando muito o número de ataques? Imagina o seguinte, muda o formato. Como eu falei antes, a gente tinha muito a criação de contas para abusar de bônus, por exemplo. Identificavam alguns loopholes que tinham ali de uma missão ou de uma promoção, pegava o bônus, usava e conseguia transformar aquele bônus em dinheiro e sacava. Então isso, 23, 24, era muito essa linha de vamos aproveitar uma fragilidade da casa, vamos fazer ali o rollover daquele bônus e conseguir sacar um dinheiro. Na linguagem do gamer e do geek, era farmar, roubou para farmar bônus. Roubar para farmar bônus, exatamente. Roubou para farmar bônus. Exatamente. E aí tem um tipo de defesa para isso. Tá. Né? Então, toda a inteligência daquele momento foi para proteger esse tipo de fraude. Hoje, a própria identificação do usuário, ela meio que facilitou esse tipo de defesa para a gente. É vírus e antivírus. Para, de novo, voltar aqui para a tecnologia. Então, o fraudador ele não desistiu, falou, puxa, agora eu vou fazer outra coisa. Não. Onde mais tem loopholes? E aí ele vai procurando formas de fraudar das mais diversas. Utiliza, tem o reconhecimento facial, e se eu usar a inteligência artificial para fazer o rosto, será que vai passar, né, no reconhecimento facial?
É uma discussão. Tem alguns provedores que algumas Ferramentas. providers, ferramentas de reconhecimento que pode passar, tem outras que não. Então, como é que faz esse controle? Então, foram mudando os tipos de desafios e os tipos de defesa. A gente tem um time enorme para isso, tem um time de risco só para isso, tenho certeza que a Intel Sporting Bet também dentro tem. de toda a área de tecnologia normalmente se tem, mas eu acredito que em vocês seja mais forte ainda, porque vocês estão mexendo ali com... que quando você tem contas com dinheiro, né, e isso é sim, no final das contas, similar a um banco, porque a gente tem a conta gráfica que a pessoa coloca o dinheiro dela e esse dinheiro fica confiado a gente por um período, você tem possibilidade de fraude e é uma potencial vítima. Então é um ponto de preocupação diária, constante. Mas eu acho que uma pergunta aí do Renan era à volta de... Para além disso, em termos de ataques cibernéticos mesmo, número de ataques, acho que roubo assim, de questão dados de fraudes e tudo mais, cara, eu acho que para já as transações elas acontecem, elas são muito rápidas e a gente obedece a todas as leis da LGPD e de proteção de dados, então eu não acho que para um hacker faça muito sentido tentar roubar-nos a nós, porque não é... Temos níveis de proteções e encriptações tipo bancos, então para entrar é muito difícil, para sacar é muito difícil, tem que ter validação com o banco, com a app e tudo mais, e depois ao mesmo tempo tem volumes normalmente relativamente menores do que se vê dentro do mercado financeiro, por exemplo. Então não acho que isso seja uma coisa familiar que podes dizer, não, isso é um tema. Não é muito um tema. O tema está muito mais aqui naquilo que o Gui falou. Na parte de fraude ali, de contas do usuário e tal. Tentar ganhar alguma vantagem ali. Alguma vantagem em relação a isso. Que acaba sendo menor. Mas o número de ataques, então, não aumentou ali de 2023, 2024 Pelo contrário, eu acho que até com reconhecimento facial e com as mudanças ali... Mas é que o número de ali... ataques não é uma coisa tão... Nem é relevante o suficiente. Eu não sei o número de ataques, por exemplo, que a gente teve. Que é para veres o quão pouco... expressivo é, porque não há um incentivo gigante para um hacker tentar ir lá e roubar uma base de dados. Está tudo encriptado, está tudo... Se eu pedir uma lista de usuários, por exemplo, para fazer uma campanha ou alguma coisa, vem tudo encriptado. Eu não tenho acesso a esses dados. É muito complexo. A gente tem gente de data science dentro da nossa empresa que às vezes vê-se grego para conseguir puxar dados e tudo mais. Então, acho bem... Mas isso mostra que está no nível de banco, né? Então, no nível de segurança, muito. Entendi. É isso, tô satisfeitíssimo, Thiago. Gostou? Tem mais alguma? Não, da minha parte, eu não sei se vocês querem deixar algum recado final, querem falar alguma coisa. Eu acho que vale para se despedir aí do público e do usuário. Último ponto, eu tô de novo nesse mercado há 1 ano e 10 meses agora, então eu venho do esporte, eu já tô no esporte há 15 anos, mas no mercado... dos últimos 10 em mídia e naturalmente já conheci um pouco do mercado de betting, mas nos últimos 2 anos basicamente uma imersão muito grande. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o número de empresas em volta das empresas de apostas, seja afiliados, seja provedores de tecnologia, provedores de game. Para empreendedores de tecnologia, o que não falta é oportunidade. Mais um ponto que às vezes ninguém fala da nossa indústria, e o que não faltam são oportunidades para empreendedores de tecnologia em volta da indústria de apostas. Então, tenho certeza que parte do público que assiste é empreendedor, já criou fintechs, martechs, é apaixonado por tecnologia. Então, sim, vale estudar o mercado e vale testar algumas coisas de empreendedorismo, porque tem muito espaço ainda, está só começando no Brasil. Legal você falar isso. É muito legal, a gente pode ir para fora, identificar algumas empresas que tem no exterior e deixar tupiniquim, tropicalizar isso e fazer acontecer. Geração de empregos também, né? Diretos e indiretos. Acho que a gente não falou o número, mas sim, eu sei que é muito. A gente falou da dimensão. Centenas de milhares. O Antônio comentou, agências e prestadores de serviços. Você falou do evento em Copacabana, que 4 dias antes que fechou, o quanto que não gerou e movimentou a economia local. Então é isso. Acho que tem uma geração muito grande. Antônio, obrigado aí mais uma vez. Quer deixar algum recado final, falar alguma... Não, vou ser clichê e vou dizer que acho que foi o grande tema daqui hoje. A gente está aqui para tentar ter um mercado que seja sustentável, que traga diversão e êxtase e ânimo às pessoas e que de alguma forma possa conviver muito bem entre
saber fazer bem, saber eliminar aquilo que não funciona e aquilo que é ilegal, e nós continuarmos todos a trabalhar para entregar valor ao cliente final. É isso que importa. Se a gente estiver a tentar sempre melhorar, temos que nos manter autocríticos, nos manter responsáveis e a responsabilizar-nos por aquilo que nós fazemos, mas junto com instituições como o IBJR, tipo, ir atrás daquilo que não está bem e deixar o mercado sustentável, e que eu acredito mesmo que pode ser muito mais do que menos para o Brasil. Não, muito, muito legal. Obrigado mais uma vez. E, Fernando, obrigado também pela tua contribuição, participação aqui hoje. Eu acho que o papel de vocês ao lado das casas é fundamental nesse jogo responsável que a gente está jogando aqui agora e nesse momento de maturidade do mercado educacional. Então, obrigado mais uma vez e pode deixar suas palavras finais aí. Eu que agradeço aqui em nome do IBJR, de todos os seus operadores, né, a oportunidade de trazer aí a parte mais institucional, às vezes mais chata, regulatória, coisa e tal, mas é fundamental para nós, é o X da questão. E assim, pensando em tudo que a gente conversou aqui hoje, para mim, do meu lado aqui, eu não poderia terminar de uma maneira diferente, a não ser dizer, falar, gente, se não é .bet.br, cai fora que é fria. Aí, gostei. Você não pediu o reconhecimento facial. Não pediu o reconhecimento facial? Cai fora que é fria. Não mete o louco. E com essa, a gente encerra o nosso papo aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado, Thiago. Volte mais vezes, né? Vamos voltar, vamos fazer mais papo legal como esse, porque é isso. Eu acho que é importante a gente, como um local onde o usuário busca profundidade, onde o usuário busca autoridade, confiança, a gente dá voz para o mercado de uma forma geral, não só para o de aposta, mas para outros mercados que a gente quer passar a autoridade, a confiança para ajudar realmente o usuário final. É isso. Deixe seu like, sua inscrição. Obrigado por quem viu até agora. Não se esquece de se inscrever também no canal de cortes, tá? Que lá, pra quem não tem paciência de ouvir tudo, tá só o néctar, tá bom? Galera, obrigado. Daqui a pouco tem mais um vídeo no ar, não sei qual. Acho que a gente vai estar soltando isso na sexta-feira. Então, provavelmente, daqui a pouco hoje o Tecmundo tá no ar, tá bom? É isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau.